Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Mais ouve mesmo. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, começando mais uma semana na sua radiola, nas plataformas digitais, no YouTube, em várias coisas sensacionais. Hoje é 23 de setembro, aniversário de nossa querida Hortência. Ai, obrigada. De basquete. 60 Vamos, anos, né, vamos amigo? cantar Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, Hortência, nosso mito do basquete. Mais uma treta que nós tivemos agora, senhoras e senhores, da turma da lacração e a turma do mito. Vocês sabem que isso é um negócio sensacional. Até o Fábio Assunção foi no enterro da menina Ágata, que é aquela menininha de 8 anos que foi atingida por uma bala no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Todos viram e temos agora o pronunciamento dos famosos, evidentemente. Celton Mello, é com você. Diga, meu querido. É realmente uma tragédia sem precedentes. Nós temos que ver essa barbárie institucionalizada. Você sabe, né, Emílio, que eu já fiz vários curtas, vários longas na minha vida. Tipo, o Alto da Compadecida, o Palhaço e Meu Nome não é Stallone, quer dizer, meu nome não é Johnny. E jamais vi uma barbárie nesse nível. Uma tragédia. Muito obrigado. Meu querido Tony Ramos, você está de que lado? Da lacração ou dos mitos? Eu acho que a segurança tem que estar acima de tudo, não. O importante é não fazer narrativas. O importante é ter uma segurança de qualidade. Isso que é importante. Não se promove morte de mulher nenhuma. Esse que é o negócio. Muito bem. Chega de tema espinhoso aqui, que esse programa é um programa mais leve, não é, Marina Mantega? É, super leve. Vamos falar hoje com o nosso convidado especial, um tema bem leve. Guilherme Boulos estará com a gente. Maravilhoso. A Marina deu aquela estudada, é a nossa Miriam Leitão, e temos também hoje a presença... Miriam Leitão, não. Miriam Leitão, assim. Mas falei. Deixa. Não. Miriam Leitão. Você é Delari, esse cara lixo da humanidade. Não. Eu assumo. Você assume Miriam Leitão? Não. Óbvio que não. Miriam Leitoa. Não, só que me faltava, gente. Uma piadinha. Ai, não, tudo bem, eu sei que é piada, né, mas... Cadê a fadinha aí, pô? Leitoa, por que leitoa? Porque é brincadeira com a palavra. Brincadeira sadia aí, pô. É. Miriam Bacon. Brincadeira Bolsonaro. Pode ser Miriam Leitão ou não? Pode ser, vai. Pode ser? Então, certo. Miriam Leitão, você no papel da Miriam Leitão Tá bom. e ele, que é um sósia. Vamos trazer os dois pra ver quem é mais parecido com quem. Flávio Morgenstern, que também é parecido com Ou Maurício Meirelles O também. Maurício Meirelles é igual. Ah, o Meirelles é igualzinho. Meirelles tá pegando muita pilha. Tá, ter tudo também. Tá Nossa. muito nervoso. Eu não pego. Muito bem, meus queridos. Daniel, qual é a hashtag de hoje? A hashtag é Vai Ter Bolos. Você do Twitter, por favor. Vai ter bolos? Vai ter bolos. Pode ser Fica bolo de vai ter chocolate, mas precisa da participação, porque senão ela não pega. Então eu peço da sua ajuda, Emílio Surito, pra falar Vai Ter Bolos, pra essa hashtag entrar em Training Topics. Na verdade, senão pra essa entrar minha função em não serve. Training Topics, Pera aí, eu ô, tenho calma aí, que ô, colocar- Hortência. Pera Deixa eu aí, falar, Leitão. Leitão. Grita, peraí. Calma, Ô, sua Pepa, parte peraí, é lá no Pepa. finalzinho. Não, eu já entendi. Não, Respeita calma a aí. nossa história. Eu respeito. Você acha que você vai querida. pegar a hashtag agora? Querida. Não, eu não quero pegar a hashtag, eu só tô Queridinha, falando que querida. pra pegar Grita, a Pepa. hashtag... Hortência, Hortência. há um roteiro. Não sei. Eu entendi. Você chegou às 10 da manhã. Isso. Cheguei. Eu que nem vi na reunião, já sei como funciona. Eu Você sei vai também. ficar interferindo em todos? A generosidade tá Agora. terrível. Mas é porque Você eu já acho que tá é importante isso. O que é importante? É porque quando eu, por exemplo, vou contra, funciona. E daí você vai falar pro pessoal ir lá, votar, enfim, colocar. E aí vai ficar em primeiro lugar. Você tá dando agora a diretriz do programa. Não, agora não ela tô dando bolou diretriz disse, nenhuma. Só tô, tipo, Newton falando Travesso. se por um acaso eu falar que não vai funcionar e ele falar que vai funcionar, vai ficar em primeiro lugar, entendeu? Não vai, porque a hashtag é boba. É verdade, é uma hashtag Uma hashtag- tonta. Mas é que você já põe assim Como pra toda baixo, hashtag. realmente Como não vai toda- ser nada. né? É que a gente não pode tocar em alguns assuntos, são espinhosos, na verdade, do Twitter, porque as pessoas, nossos amigos, estão pegando pilha em geral. É verdade, é verdade. olha lá. Tô pegando pena nessa caralho aqui. Fala, compadre. Já briguei com o Carioca e brigo com quem precisar brigar aí. Tem razão, tá meu ok? irmão. Então, Quem brigou?
Porchat e o Carioca. Brigaram no... Mas brigaram. Mas brigaram feio. Opa, brigaram. Baixaria. Couve? Opa, o Couve? Marvel. General Couve voltou com tudo no Twitter. Sério? Também Porchex também. É verdade, voltei, briguei. Você foi bem filha da mãe, né? Mas o que Printou, aconteceu? colocou no Twitter, Twitter. joguei lá e falei mesmo. Muito bem. Vamos falar isso daqui a pouquinho, porque eu estou por fora desses Óleo. assuntos. Desses Complicado, acontecimentos. viu, mesmo? Nossa Muito senhora. bem. Temos agora, já que brincamos com Mira Leitoa, já que brincamos agora com Samidrone agora. Samidrone. Por favor, anuncie, Daniel Zuckerman. Samidrone trazendo as informações aéreas, né? Ele pode... Economia, né? Sempre Economia. aéreo, né? Seguinte, tem um estudo recente que mostrou que quando você vê um testemunho, então você é um digital influencer, Emílio. Tá. Você pode parar de trabalhar e virar um digital influencer. Fica só influenciando pessoas. Tá. Quando você influencia por celular, as pessoas dão mais importância do que computador. Por quê? Qual que é a lógica disso? No computador é rápido digitar, é fácil, é prático. No celular, para ficar digitando textos longos, dá um trabalho. Então, a pergunta é, quando a pessoa tem trabalho, você dá mais valor para o que ela faz? Quando você sabe que o negócio demorou horas. E isso é o que fala esse estudo, muito polêmico estudo. Mas faz sentido, porque Eu as não pessoas entendi. não sabem o que ele tá falando, que as pessoas ficam muito no smartphone e hoje o tempo inteiro nos stories, no Instagram, então a informação tem mais valor nesse aparato aqui do que em qualquer outro veículo. Valuation Seria é maior. isso. Exatamente. Quando a pessoa perdeu tempo para escrever, você fala, se ela perdeu tempo, eu vou dar atenção Moral. a ela. Dá um Moral. moral. Se for um negócio fácil, ninguém dá a menor bola. Por exemplo, fotos de vários daqui da bancada que ficam Sim. no seu Instagram. Não Sim. tem valor nenhum aquilo. Entendi. Porque é simples. É Tem isso, que Carlos escrever Aros. pra cacete. Carlos Aros, nosso Tem que ser diretor, textão. entende tudo de digital. É isso? É, porque as pessoas passam mais tempo nesses dispositivos, né? Algumas plataformas, mais de 80% do tempo das pessoas conectada é mobile. Então, a importância do desktop, desses outros dispositivos para o acesso, tá caindo. Quem tem canal no YouTube, por exemplo, sabe que já as taxas são altíssimas. Até as Smart TVs estão subindo, ganhando mais espaço do que desktop e afins. Então, o estudo vai nessa mesma direção. Que vale mais o telefone celular? Não do sei, que- do que o estudo coloca sob essa perspectiva, mas como comportamento de usuário, as pessoas hoje estão deixando de usar computador, usar esses devices maiores para usar celular. Até os iPads têm perdido espaço, né? Os tablets, etc. Porque agora ou a turma está conectada com os wearables, aí, os vestíveis, né? Relógio, pulseira e afins, ou pelo smartphone. Daqui a algum tempo vai ser geladeira, vai ser micro-ondas e por aí vai. No 5G. Com essa onda do 5G, da internet das coisas. Então, o que se convencionou é que o produtor de conteúdo tem que mirar no mobile. Então, o cara não tá de olho mais naquelas superproduções, ele quer filmar o bem de pertinho pro cara poder ter uma qualidade de visualização no celular com a tela pequena. Mudou a forma de produzir conteúdo, mudou a forma de pensar aquele conteúdo e aí as pessoas se conectam de uma maneira diferente. Muito bem. Tem uma notícia? A Paulinha pediu pra eu vir aqui pra contar pra você, Emílio, que usa o smartwatch, que nesse final de semana um camarada foi salvo nos Estados Unidos. Eu vi o por velho. causa do smartwatch dele. A bom. Paulinha ficou impressionada porque o seu... Como é o nome dele? Bob Burdett. Ele caiu, tava andando de bike. Você viu essa, não? Eu vi. Ele tava andando de bike, caiu, ficou inconsciente e o Apple Watch notificou as autoridades e a família porque notou que tava com a função lá de monitoramento ativada e o cara foi salvo pelo smartwatch. Isso aí- Animal. Emílio Surita. Não, acontece, pô. Isso aí Animal, posso é falar? legal. O Posso relógio, falar? ele tá mandando você meditar, Vai lá, fazer vai lá, exercício. vai lá. Vai Fala. falar que é ruim? Posso falar? Você desativou, Cara, só tá você vivo por causa desativou do disso. seu, é isso? Posso falar? Isso é palhaçada. Por que Por que que é Porque no palhaçada? final, quem ganha Você tem dinheiro... medinho? Por que é palhaçada? Você tem medinho. Medinho de quê, querida? Medinho que fiquem Mas se olhando aí sua Se vida. alguém cai de bicicleta, todo mundo vai lá O ajudar. cara tava num parque. Mas no meio- cara, não, o cara relógio, no meio do o cara mato, no meio do mato. caiu.
Porra, já caí Cara, 70 mil vezes. sempre Ninguém vem um ajudou. cara pra te ajudar. 4 garrafas de vodka que a gente derruba. Liga pra Apple e aí vem. Todo sábado a céu, gente cai no Você cai chão. sempre, né, Emílio? Do céu vem o Vem o comandante Jobs com Hamilton. asa, salvar. Vai cagar. Pô, ó, Emílio, a verdade é uma só. A A não verdade é ser uma que só. o cara caiu num abismo Ele tava que num ninguém parque, viu. tava num Claro, parque que bobão. sozinho. Tava sozinho num parque. Pega sábado. Em Você vê que é um Washington. cara sem E amigos, agora o lance né? é o seguinte, Deixa eu falar, você alguém pega então, essa série nova Deixa do eu Apple falar. Watch, por exemplo, faz até ecocardiograma. Aro, ó, meu querido Aros, eu entendo você. Você é um cara. Você vai moderno. largar o teu Apple Watch, é isso? Você já Claro foi? que não. Você vai jogar o seu fora Lógico que agora. não. O meu é dos sucrilhos. Do sucrilhos. É o Apple Watch dos sei, sucrilhos. sei. Deixa eu falar. Você é um cara que você vai assistir o Steve Jobs. Eu sei que você é um cara muito moderno. Palestras. A gente corre no Serete, No Serete. no Semucan, no parque lá do parque do que tem um tem. no parque lá do Parque do Carmo. Parque do Carmo. Primeiro chega lá Meu, também. tem 20 pessoas por metro quadrado nesse parque. Então Você não tá preocupado. Você cai, alguém te ajuda. Vem o pipoqueiro e te levanta. A vida é Mas assim. Dá prazer em Quem ajudar que te ajudou tá quando caindo. você caiu? Foi teu Apple Watch, não? Ninguém. Então, tá vendo só? Se tivesse o Apple Watch, não tava assim. Isso aí é tudo golpe pra vender. Pra... Bom, a plano Paulinha de quis saúde. te sensibilizar, pediu pra eu vir aqui pra contar essa história pra você, dizendo que as próximas gerações vão ter mais sensores, mais dispositivos, mentira, gente. e as pessoas vão estar mais e melhor monitoradas. É legal. E aí, esse é um exemplo de Como algo você é que pode ingênuo. acontecer. Como você é do bem, Aros? Namastê. Namastê da Apple. Por que eu sou do bem? O cara quer ganhar dinheiro com não quer ganhar dinheiro. Não, com não é só. com Não, é seguro óbvio de que saúde. sim, todos eles querem ganhar dinheiro, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: nesses casos em que existe uma conexão direta com, sei lá, nesse caso era a polícia lá pra fazer o aviso, ou tem a mensagem que você pode mandar pra algum familiar, tem aplicativo, por exemplo, para mulheres, e tem vários casos em que as mulheres usaram em situações em que havia assédio ou um potencial de risco grande, em que elas notificaram as autoridades e a plataforma fez a interceptação e etc. Os aplicativos de carro. Então, você tem vários mecanismos, vários sensores. Esse caso era um automático. O cara caiu, ficou desacordado, o celular percebeu pelas funções do corpo dele que ele estava desacordado e fez a notificação. Mas isso funciona para idosos. Tem animal. vários casos em que o aviso Mentira. automático Ué, é feito mentira? para ingestão de insulina. O dispositivo é instalado embaixo da pele subcutâneo e o computador regula o nível de insulina e o cara não precisa mais ficar tomando a injeção porque Skynet. o próprio Mentira. aplicativo Gente, isso só é tudo resolve mentira. essa questão. É tudo mentira. Emílio, você tá ficando velho, você não acredita mais Isso em nada é também, tudo né? mentira. E mesmo se fosse verdade, a gente não tem internet pra isso. Deixa eu Ainda, falar. né? O que acontece é o seguinte: os caras querem ter o domínio no seu próprio corpo. Eles querem o dinheiro. Por quê? Porque eles vão ter a sua saúde. Aí eles vão vender por bilhões e bilhões É verdade. aquele sistema pro seguro saúde te bancar. Concordo. Então, ele vai saber se você é diabético. Se você é diabético, você chega lá e fala: oi, eu quero fazer meu seguro. Fala: você tá fudido, você é diabético. Ó, os Tá aqui, três ó. executivos Tá aqui, ó. de seguradora tiveram um infarto agora ouvindo o Emílio falar. Porque esse é um tema tabu pra tema eles. tabu, É tabu. super sério Agora pra meu eles. plano É, 800 mas reais. é super sério. As seguradoras estão preocupadíssimas com isso porque elas sabem que o futuro tá aí. Algumas delas, por exemplo, agora tem até aplicativo e ficam sabendo os exames que você fez pra geração lá de token, lá das chaves. Os aplicativos, algumas têm até uma aba pro resultado do exame, já aparece pro aplicativo da seguradora. Isso é super sério, mas não é disso que se trata a queda de bicicleta, Emílio. Então ativa o sensor do teu Apple Watch. Meu Ele querido deixa tudo Ados, desativado. meu querido Sam, pensa comigo. Vamos pensar. Vamos lá. Se você pensar como é que surgiu Como? a Apple. Surgiu do cara fazer aquela caixa azul, Isso. que era um esquema para burlar ligações interurbanas. Eu não sei se você sabe, querido ouvinte, mas existia um negócio chamado ligação interurbana. E você falava com outra cidade que custava Isso. muito caro. É isso. Aí aquele Wozniak e o nosso Isso. querido Jobs inventaram uma caixinha que dava um tomé na ligação telefônica e eles faziam ligação de graça e vendiam essa caixinha. Era tipo um stand center. Tipo um gato que tinha- net. Um Tipo gato um gato net. net, É o isso. gato Um net gato da net. Apple. Isso. Aí você pega o Facebook do nosso querido Mark. Zuckerberg. Como é que ele começou? Como é que começou? Pra dar o tomé nas minas. Isso. Pra pegar as minas, pra humilhar Da as universidade. minas, pra comer todas as menininhas da Isso. universidade. Comer gente. Então, tudo que eles falarem
É mentira. Ô, Emílio, você tem que escrever não é um livro, vinheteiro, A História da é só Revolução olhar. Digital Tá bom, mas é Revisitada. importante. Mas é O importante vinheteiro usar. sabe também. Não, de milhares. Não, bonzinho não são. Não. Bonzinho não são. Salvando a Agora, humanidade. Às vezes, mesmo ele ganhando dinheiro, você pode falar, eu quero dar meus dados, meu DNA e o que for, por troca de um relógio bacana. Você vai Mas dar o mais seu do que DNA. isso, Sami, tem várias pesquisas que mostram que as pessoas estão dispostas a ceder os dados delas se houver alguma contrapartida, do tipo, eu posso usar tal ferramenta. As pessoas não se importam. Isso é preocupante. Mas as pessoas estão Tem trouxa pra absolutamente caramba. dispostas a fazer. aquele Quem aqui problema não do está em trouxa. nenhum... Nesse estúdio aqui, várias pessoas. Quem aqui não está em uma rede social? Eu não estou. Tá sim. Você, Tá, sim. Emílio. Não, você tá sim. Ah, ou se eu tô. Você tá? Você Eu tem tenho um meu- fake, mas tem. Sabe onde eu tenho? E você vê, arroba- você vê escondido. Você vê de todo mundo. Inclusive do Ela Daniel. cagueta, né? Sim, senhor. É verdade, Aguenta. desculpa, tem que falar. Eu tenho uma. Você Tem um Insta. tem. Eu tenho essa aqui. Só pra ó. E stalkear. você Não. também tem aí seu, Não. seu Apple Emílio Watch aí, ó. CrossFit. Ah, eu tenho meu Apple Watch, eu não posso ter? eu Pode, tenho dinheiro mas você pra tá- comprar. Não, tudo bem. Só você que é a manteiga. Não. Só a manteiga que Não, pode comprar. imagina. Eu posso também. Bozo pô. vai gostar. Fui lá e Não comprei. fala mal do relógio. Mas, então... Mas o chinês custa um quarto do preço. É muito melhor. Então por que Essa você não loja compra? nova que É eu bom tenho mesmo, põe é bom aí, mesmo. custa um testa. quarto do trecho. Apple é pra rico trouxa. Deixa eu falar Você sério. é rico, Eu sou. 10 pau, o outro custa 500 mango. Mas não é? É verdade. É lógico É que verdade. Como é que Faz a chama? mesma coisa. Como é que chama o É da chinês? Xiaomi. Xiaomi. O que você quer, ô Paulinha? Ela quer entrar no Diretor. Ela não tá aguentando. Ela veio de O jardineira sucesso. hoje, regar aqui. Técnica de ringue de bola. Você veio que eu... Ela veio do Caseira. Super Mario de fogo. Ela veio, lembra do Clodovil que fazia as coisas? O jardineiro do Clodovil, lembra ou não? Você vai fazer o arranjo de flores? Ele é genial. Vai fazer? Meu, mas isso aí é um terror. Muito bem. Então tá. Era só isso que eu queria te dizer. Sua Pra participação foi você, a ótima. minha participação era essa, pedir da Paulinha, pra conscientizar você o cara desceu sobre a da redação. importância, Eu sou velho e corro. a importância É. de manter os sensores do seu Apple Watch ativos Até porque em você caso de corre, queda. Mas você foi uma tá mais indireta. velho. Vocês estão me comparando com aquele O, velho. o Emílio anda de Não, bike. Lógico que tá. Você corre, né? Você já tá mais velho. Peraí. Lógico que tá Peraí. comparando. Cadê? Cadê? Tem a foto, Tem a Bruno? foto do velho? Eu tenho aqui, me mandaram. Ficar fazendo Me mandaram. O velho andarilho. Com uma certa idade, ficar fazendo muito exercício É problema. perigosíssimo. É, né, Emílio? Eu já tô parando de fazer Quer exercício. ver? Me mandaram aqui, ó. Eu vou botar pra vocês aqui. Dá uma segurada na corrida aí. É, tem que... Ou ativa os Cara, não sensores. conseguiu. Olha o velho aqui, ó, que caiu, ó. Ai, coitado. Olha o velho. O velho que caiu. Qualquer um pode cair. 90 anos, um puta Cid Moreira, o cara. Nossa senhora. Caraca. Parece o seu É Machado. até mais impressionante saber como ele conseguiu chegar lá, né? Eu acho que deve Como ter ele sido a subiu na família. bicicleta. Abandona a família. Era uma Isso é uma estratégia. verdade. Muito bem. Muito obrigado, Aros. Um abraço, Carlos Emílio. Aros aqui na Valeu, Jovem Pan. Aros. O programa dele é muito legal sobre tecnologia que Salve, chama-se salve. Sociedade Digital. Tem nas redes, Tá no tem YouTube, também no Jovem Pan. YouTube e tem no podcast. Nosso Ronald Rios higienizado. Exatamente. E temos aqui o nosso. Os caras querem tomar nossa grana de todo jeito, hein? Você vê, né? Luciano? Não tem jeito. É aquele problema que eu te falei de quantidade de trouxas e malandros no mundo. É. Os caras tão bravos com você, hein, Sammy? Pelo amor de Deus. Por quê? Quem que tá Não, me mandaram mensagem que o Sammy ele dá uma destrinchada, né, em todo mundo. Aí os caras estão falando desses caras gurus, né, da internet. Então... Tem muito guru, Emílio. Hoje Na o cara. internet? Porra, tem coaches. Ah, sim. O segredo, eles ensinam o segredo. Ah, falou, Tampinha. Você conhece? Vai, Tampinha. Não, não Aqui, ó. vem, Segredo não. do buraco, a Marina Não, não Manteiga vem, vai abrir não. pra Aí, ô gente. Janeirão Di, pô, Não. deixa o cara falar. Napoleon Hill. É que como é aquele Tim Robbins. É, exatamente. Você já viu? É uma igreja que Eu já vi, Não eu é já vi. igreja, Você sabe que tem uma amiga gente, minha? É pensamento. Isso, tem uma amiga minha, ela pagou $10 mil pra Não, tem passar que pensar. 2 dias. Puta, A lavagem cerebral. 2 dias num hotel. Putz. Aí vai o cara lá, ele vai, ele sobe, ele transforma. dá 3 gritos. Força, fé e Pagou foco. mesmo. Eu Pagou tenho a 10 mil impressão dólares que normalmente pra é ver uma 95% de figurantes e poucos que pagam lógico. a Já são taxa. figurantes que vão na Lógico, plateia. claro. Eu tenho quase certeza. Não, É, pra alugar um estádio é baratinho. É igual o stand-up. 90% é VIP. É verdade. Não é? Lógico que é. 10% paga. Lógico que é. Ô, Gustavo Mendes, peraí, pô. Tá... Você acha
Você acha que não tem trouxa no mundo? Não, tem muito você trouxa. é um. Claro que tem trouxa. Aí, ó. Mas eu não acho que tem tanto, a ponto de pagar 10 mil. Precisa ser muito retardado mental pra pagar 10 mil dólares pra ver um cara falando que vai mudar a tua vida, sendo que pra mudar a tua vida basta trabalhar mais. Exatamente. E vou dizer mais pra você, Vieteiro. Tudo bem se a pessoa paga 10 mil dólares, o dinheiro é dela, Sim. a gente Mas não tem o que nada com quiser. isso. Vai lá, assiste o negócio e volta e fala, é uma merda, eu caí num conto. Isso eu acho bacana. Mas ninguém faz Mas isso. depois ela Agora foi o cara de novo. vai, ele assiste, ele paga e volta e fala, e aí, como foi? Mudou a minha vida. Tô transformado. E vai de novo, né? E perde de novo. É a lógica da piscina gelada. O cara que pula primeiro fica falando que tá bom. Chama-se É. casamento Deu isso daí certo. também. Casamento também. Casamento. Viu, Daniel? Sim. Casamento O também. que você tá falando? Você tá bem cagueta. Eu vou contar no programa o que você fez no Uber, tá? Porque eu peguei um motorista do Uber e me Fala. falou muito bem o que você faz no Uber, tá? Tá bom, eu também posso Você falar no o que banco você fez de trás lá no no Uber. Tivoli. Pode falar. É, vamos pode falar falar. do Tivoli? Marina Manteiga e É. a sua permuta com os motoristas. Ah, tá bom. Tá fazendo Tá perguntinha de permuta. Uber? Ah, mas que não, imagina né? como ela troca a corrida. Não, Você sabe. não troca, Ô, louco. não tem, Não, tem o Eu voucher ainda da Marina. Não tem, não. Por favor, É brincadeira esse aí, cara. ó. Ai, Eita, 137, galera. Eita. Era só que me voltar. Olha aí, a permuteira Carona do de Uber, graça. galera. Muito Não. bem. Nosso Robert hoje aqui no programa é o nosso Léo Maia. querido Robert, que vai conversar com a gente aqui na programação da Jovem Pan. É o nosso querido Rodrigo Fortes Cândido, Rodrigo Fortes Cândido, que está aqui com a gente. que é de Floripa. Fala, Rodrigão, você faz o que da E aí, vida? Milhaça? Chave, chave. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito fã de vocês há muito tempo. Engano Na época lá. que o Bola ficava ali na Paulista, Bonitinho, conquistando a homem. galera. Ah, ficava lá. Desde aquela época? Desde aquela época eu já ouvia vocês aí na rádio. CD do Macacaralho, lá, aquela coisa Esse toda. aí é velho mesmo. É, Das antigas. Das antigas, olha o cabelo Bonitinho. branco. Bonitinho demais. Sou desenvolvedor de software lá em Floripa. Ó, Ó. E tenho o hobby que é também fazer vídeo pro YouTube, que me dá mais trabalho com o meu próprio trabalho. Mas você faz o que? Aquele garoto. Temos o Caio Coppola, o nosso menininho. Justin Bieber. Justin Bieber. Os jovens agora, os Justin Bieber, Jovens. estão entrando na política. O Coppola entrou e aquele outro menino que Qual? ficava com óculos. Qual? Que agora ele ganhou o prêmio. É Quem? um Óculos? antigo também. Felipe Neto? Felipe Neto. Ah, É a mesma linha. É. Coppola, Felipe Neto, né? A turma que tá se metendo na política aí. É o Os novo jovens. stand-up. É o novo stand-up. É o agora, novo. de política. O cara se apropria. Mas você faz o que no stand-up? Desculpa, no YouTube. No YouTube eu tenho um canal de moto para motociclistas, então eu faço vídeo de evento lá em Santa Catarina, faço vídeo de passeios de moto, mostro Floripa. Bem o lado tiozão, de hein? Floripa, bem tiozão. Clube da Já moto, ele né? bonitinho. É, clube. Legal. Não é muito tiozão. Os abutres, É uma, abutres. não, mas loucuragem que rola nos eventos aí. O pessoal daqui ia gostar, o pessoal daqui ia gostar. Clube da Mobilete. Olha, gostei. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito numa sociedade assim, bem socialista, bem que compartilha tudo. No YouTube. Os caras têm eu descobri agora, eles dão senhas da net. Ah, não. É maravilhoso. Todos esses canais, todos esses canais, que a gente tem canal por assinatura, canais caros, Canais. Netflix e tal, o cara vai lá, ele arruma uma senha, dá pra você e você assiste na sua casa de graça. Ó, Não é maravilhoso? Isso é legal, pô. Maravilhoso. Que gente bacana. Você já viu isso ou não? Não Isso vi. é crime? Depende. Isso é um gato net, não? Não, pela lei é, mas... crime Pela sobrevivência, tá não. É, pra sobrevivência. Agora, o gato net, eu tava achando que o gato net era a coisa mais nova sobre roubar sinais, mas o Emílio acaba de me contar que tem técnicas. Delari. Não. São pessoas que publicam. As senhas, né? senhas. São pessoas que publicam na internet as senhas. Compartilham a senha. Compartilham a senha. Eles dividem cultura. Mas eles compram? Não, eles... Não sei. Chama Eles democratização Ninguém da sabe net. de quem é. mas- Ninguém meu, sabe de Eu quem é. vou investigar. Pera aí, Senta- o Boulos responde pra gente já já. Você entra e funciona. Será que isso é um movimento do centro? É lógico, sem net. Intercept. É mais ou menos, Os caras vão e fazem isso. Eles invadem, pegam a senha de outros, tipo trouxas como o vinheteiro que paga algo muito, com vários usuários. Quanto você gasta, 20 vinheteiro? tera. A minha eu acho que tá 250. Sua TV cara, hein? net? É, com internet de 300 mega, é bem rápido. Caro, hein? É caro. Mas a gente Tem precisa views, de uma internet rápida, né? Pra ver as coisas rapidinho.
Quais coisas? Pra colocar os vídeos. É os vídeos, querido. Começa a travar. É muito caro aqui no Brasil. É muito caro. É. É um absurdo, é uma das internets mais caras do mundo. E se a gente pegar a velocidade com preço, aí é o pior custo-benefício. sim. Não tem pior. Eu tava vendo o Rodrigo Constantino lá, ele baixou na casa dele uma super rápida fibra, não sei o que, nos Estados Unidos, $30 com a velocidade mais top, que dá 120 reais. 150 mango. Pô, não é barato Tá também. 4, vai. 4. Põe 150. A gente é muito explorado aqui mesmo. Por isso teremos hoje bolos. Para socializar os pensamentos. Vamos. Isso é bom. Vamos socializar tudo. Não vejo a hora. Kibbutz da vida. Professor Vila tá aqui. Não vejo a hora de ele entrar aqui. Putz, bolos e Vila Muito vai bem. ser o encontro. Ô, Milhaça, maravilhoso. Milhaça, posso dar o endereço do meu canal aí? Ló, eu sei que você veio aqui por isso. Claro. Floripa na Moto, pessoal. Vai lá, se inscreve lá. Segue no Instagram também. Entra lá no Floripa na Moto, que tem no YouTube, youtube.com/Floripa na Moto, e você vai ver o nosso querido Robert lá se perfazendo. Quem sabe um dia eu venho de entrevistado aí, né? Vai saber. Não, aí já não pode. Aí não isso vamos aí. forçar. Obrigado. Tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Meus amores, vamos trabalhar. Estamos no ar aqui na programação da Jovem. Muito obrigado. Muito salve, salve. Salve, salve. Aqui sempre um programa alegre, divertido. Salve, salve. Muito obrigado. Esse é Felipe Moura Brasil, nosso querido diretor aqui. Salve, salve. Respeitem, respeito. Claro, sempre. Nosso convidado de hoje, aqui está ele, senhoras e senhores, professor, coordenador do MTST, da Frente Povo Sem Medo, foi candidato à presidência da República pelo PSOL, esteve aqui na época da campanha. Temos aqui de volta, aqui no Pânico, senhoras e senhores, Guilherme Bolo. E uma participação muito especial do irmão gêmeo dele, Flávio Morgstan, que é o mesmo estilo. Meu aluno, Mesmo estilo. Uma barbinha e um É o violão. mesmo estilo, barbinho, violão. Difamação tá no Código Penal. De fato. Isso. Estava eu pensando com os meus botões. Nós estamos, nesse momento, vivendo, assim, uma espécie de aflição da alma. As pessoas estão aflitas. Porque as pessoas estão aflitas e tal. Estava eu pensando no Guilherme Boulos. Porque você fala do Boulos... Já fica aflito. E aí, quando ele esteve aqui, porque a gente tem que pensar o seguinte. Cada um é um ser humano e vê a vida de um jeito. Isso é muito bacana das pessoas, né? Você tem uma visão da vida, eu tenho outra, você tem outra, o Sami tem outro, Daniel Zuckerman outra. Isso é bacana, é a perspectiva. E Boulos nos contava, na época, como é que ele começou esse negócio. Ele é um playboyzinho. Boyzão, O caralho. Foi no jogo do Corinthians. Foi no jogo do Oh, meu Deus. Eu vou chegar lá. Calma, não fique nervoso. Tá muito bravo. Eu tô tranquilo. Não, aqui. você é filho do seu pai é médico, sua mãe é médica. Ou seja, boy. é um boy. Boyzinho. Na minha Boy. concepção. Aí ele foi num jogo do Corinthians. É aí que ele viu a desgraça. Aí ele viu... Fez poropopó? Então, aí ele viu um pobre, ele tinha 10 anos. Você contou essa história aqui? Você já esqueceu porque era época de eleição, vocês esquecem. Mas esquece o não roteiro. esqueci. A história tá firme na minha mente. Aí- Não é exatamente A essa que você tá verdade- contando, Não. mas eu tô só te ouvindo aqui, Emílio. Aí você viu. Eu sou o Guilherme. Peraí. Desculpa. Não, só um segundo. Aí você viu um cara e você falou, tem desigualdade no mundo. Existe pobre no mundo. Você sacou naquele momento que existia. Tem gente que não saca até hoje, de barba grande e não descobriu ainda, né? Né? Lula. Não, então. Provocações. Mas eu quero Sou saber de o seguinte. Itaquera. Não, eu quero saber o seguinte. Foi o primeiro momento que você tinha 10 anos. Você tinha que idade? Devia ter 11 ou 12 anos. 11 ou 12 anos. Aí depois você já foi para isso, não quis fazer medicina, você já foi fazer filosofia, você já foi para humanas. Emílio, primeiro boa tarde pra você, Não, eu pra quero toda saber essa essa história. bancada. Boa tarde a quem tá nos escutando, Pânico na Jovem Pan. A história é a seguinte, obviamente a desigualdade social no Brasil é uma coisa gritante, né? Basta ter olhos pra ver, tá em cada esquina, tá num semáforo, tá em todo canto. E eu, de moleque, como você colocou aí, de uma maneira um tanto pejorativa, mas sou filho da classe média em São Paulo, meus pais são médicos. Playboy. Classe média alta, né? Playboy, na verdade, é quem lamentavelmente toma essa opção como opção de vida. A minha não. Eu atravessei a ponte, ao contrário de outros. Mas hoje vivo no Campo Limpo, né? Não sei se a turma que tá aqui conhece e tal. Eu acho que eu conheço. Um bairro da Zona Sul de São Paulo. Quebradão Então, em relação a essa história, eu sou corintiano, frequentava estádio desde muito cedo com meu pai.
Essa foi uma história que me chocou, não por ter visto pobre. Eu acho que no Brasil, quem não vê pobre desde que anda na rua, não quer ver. Mas porque eu vi uma cena de muita injustiça e muita desigualdade, que expressou isso, de muita indignação. Quando eu estava entrando no estádio, tinha um moço, seus 35, 40 anos de idade, sei lá eu, vendendo amendoim torrado. Naquela época, você ia no estádio e comprava amendoim torrado. E tava com o filho dele, que tinha a minha idade, mais ou menos, e a polícia foi lá e arrancou a mercadoria dele de uma maneira violenta, agrediu ele, e eu vi o desespero nos olhos daquele garoto, né, com o pai apanhando, perdendo a mercadoria. E aquilo foi uma das coisas, você me perguntou na ocasião aqui no programa como é que eu fui tomando a posição política que tomei. Esse foi um dos marcos, não foi o único, mas foi uma das coisas que me marcou, me tocou. A gente foi perdendo, lamentavelmente, a capacidade de se indignar. Eu acho que essa capacidade é necessária. Quando a gente começa a naturalizar aquilo que é absurdo, naturalizar as violências mais terríveis, naturalizar uma menina de 8 anos sendo assassinada numa favela, vai mal a sociedade. Então, mas você acha que... Por que você acha que isso aconteceu? Isso não acredito ser um fenômeno brasileiro. Eu acho que no mundo inteiro. Por que você acha que, por exemplo, hoje em dia, um cachorrinho tem mais valor do que uma vida humana? Seja numa favela, seja naqueles foragidos da Europa. Seja sobretudo na barriga de uma mãe. Por que você acha que isso... Por que você acha que a gente chegou aqui? Por que o mundo foi para esse caminho? Milho, nós fomos gradativamente, nós vivemos uma crise hoje que não é só uma crise econômica, só uma crise política, é uma crise ética. Acho que existe uma crise de destino, não apenas no nosso país. E determinados valores que são essenciais, valores humanistas, não é? De colocar a vida das pessoas acima do lucro, né? De valorizar o ser humano, promovendo igualdade de oportunidades, independentemente da sua raça, da sua cor, das suas escolhas. Isso foi, lamentavelmente, perdendo espaço por uma prática da violência, por uma naturalização da violência. Mas eu discordo de você quando você diz que a vida está desvalorizada onde quer que seja. Eu acho que quando alguém, por exemplo, da classe social de todos nós que estamos aqui, uma criança de 8 anos tomasse um tiro aqui nos Jardins ou na Avenida Paulista, nós teríamos uma manifestação de 1 milhão no domingo aqui. Né? Na favela, só nesse ano no Rio de Janeiro já foram 5. Em geral crianças negras, em geral crianças pobres, né? E que se naturalizou a violência, mas essa violência tem alvo no nosso país. São os mais pobres, na favela, os negros. Essa é a violência que é permitida. A daqueles que são tratados no Brasil como subcidadãos. Né? Agora, não que qualquer outra violência seja justificável. Né? Agora, algumas são sentidas com mais dor do que outras. Então, mas essa violência, Bolo, sempre existiu. Você acha que não existia violência antes desse episódio? Claro que existia. Existia a violência tá lá. É que a gente não estava vendo essa violência. Que nesse caso... É que agora, na minha opinião, eu acho que agora houve um enfrentamento da violência. Não sei se isso é o correto, mas é uma tentativa de conter a violência. Sabe o que eu acho, Emílio? No caso do Rio de Janeiro, nós temos um agravante, né? Nós temos um governador que chega na rádio, na televisão, no seu discurso público, dizendo que a polícia tem que atirar na cabecinha, que sobe num helicóptero, estimulando que a polícia metralhe de um helicóptero uma comunidade. Aliás, ele, na operação que estava em Angra dos Reis, metralhou uma tenda dizendo que era do tráfico e depois se ficou claro que era uma tenda evangélica, onde as pessoas rezavam. Por sorte, não tinha ninguém lá na hora que o governador com seus policiais atiraram de fuzil. Esse episódio faz 3, 4 meses, basta procurar no Google, vocês vão encontrar. E agora, na semana passada, nós vimos cenas terríveis no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde se metralhou uma escola, onde a polícia, de cima de um helicóptero, orientada pelo governador de estado, metralhou uma escola. Uma coisa é você ter violência, né? Uma coisa é você ter uma polícia orientada a combater a violência, que é parte do seu papel. Outra coisa é você ter um sociopata no comando do governo de estado, orientando, né, que os policiais subam no helicóptero e comecem a metralhar comunidades onde vivem milhares de pessoas. Esse tipo de coisa gera um efeito que na nossa história tem um episódio que foi o episódio do Guarda da Esquina. Conta-se que em 1968, quando se assinou o ato institucional número 5, o Costa e Silva, logo após o golpe militar, 4 anos depois do golpe militar,
que foi o ato que determinou censura de imprensa, fechou o Congresso, perseguição a opositores. Tinha um membro do gabinete, que era o Pedro Aleixo, era o único membro civil do gabinete, que se recusou a assinar. E perguntaram ao Pedro Aleixo e a resposta dele foi: meu problema é com o guarda da esquina. O que ele quis dizer? Quando a mensagem que vem de cima, de quem tem poder, de quem governa, é uma mensagem de violência total, de liberar os pitbulls, isso chega no policial que está lá em serviço como uma autorização, como um salvo-conduto. Ele não precisa olhar primeiro, ele pode atirar na Kombi, onde estava a Ágata. O número de homicídios praticados por policiais aumentou consideravelmente. Assim como aumentou, né, e nós temos uma crescente, de policiais mortos em serviço. Porque o problema não é só o policial. O problema é um modelo de segurança que criou a polícia que mais mata e que mais morre. Um modelo de segurança baseado estritamente na violência, no choque, que resolve tudo na bala. Esse é o modelo do Witzel. Resolve o traficante? Esse é o modelo. Eu quero saber isso. Você quer que eu te diga? Eu te explico. Eu quero realmente saber, porque quando tá sabe um cara como se resolve o fuzil narcotráfico? não comprando droga. Primeiro você não deixa o fuzil chegar lá. Então você Tá, tem mas que o fuzil combater, tá lá. você tem que combater com inteligência o tá tráfico de armas e munições. Não comprando droga. Que é Tá lá. praticamente liberado. Aliás, o governo que você defende acabou de afrouxar a fiscalização no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Sabe que é uma das quantas armas entradas legais foram de armas e encontradas no Rio de Janeiro Mas, não, em você 3 pediu pra eu anos? explicar, você vai eu quero saber permitir ou você vai quantas querer armas ficar me legais? interrompendo? 11 em 3 anos. Você pediu pra explicar. Em 3 anos. Escute. Eu tô mostrando que a sua explicação não faz o menor sentido. Não, você não tá querendo ouvir. 11 armas Não tá querendo legais ouvir. em 3 Você anos. não está querendo ouvir. Não, eu tô ouvindo e tô discordando. Porque você é da turminha da intolerância que a gente conhece. Oh, nossa. Agora, que intolerância. Emílio, se me permite, veja, política de segurança pública não é com tiro, porrada e bomba. A polícia faz um monte de incursão em favela, onde sobra sangue, onde sobra gente morta e onde se apreende, vez ou outra, bala e fuzil. Pegue lá o vizinho do Bolsonaro, que numa operação de inteligência, um miliciano, acusado de matar a Marielle, numa operação de inteligência se apreendeu 110 fuzis com esse cidadão. Pegue as operações em favela de tiro, porrada e bomba que matou um monte de gente. Nos últimos 5 anos, no Rio de Janeiro, não se chegou à metade dessa quantidade de apreensões. Que em uma operação de inteligência, sem um tiro, meu caro, se apreendeu. Esse é o caminho. É investir em inteligência, em integração, não na porrada. O Witzel, no Rio de Janeiro, é um sociopata que deveria estar preso. Tem que sair algemado do Palácio da Guanabara para ir para Bangu. Fazer companhia pro Sérgio Cabral e os antecessores dele que foram presos por corrupção. Ele deve ser preso por homicídio. Esse cara é assassino. Tem sangue nas mãos, o governador do Rio de Janeiro. E quem defende esse tipo de política é cúmplice. Igual. Cúmplice, não adianta vir hipocritamente chorar o assassinato, porque é cúmplice. E quando a pessoa vai lá, fuma maconha, cheira cocaína, financia o tráfico, financia todas essas armas, tem uma política de desarmar o cidadão, não tá nem aí pro traficante, fala-se muito da violência da polícia, tudo bem, a polícia bem, comete erros e mais erros, e é uma coisa matar horrível. Uma criança de 8 anos é um erro pra você ou um assassinato, É um meu querido? assassinato. Agora eu quero então tá saber quantas vezes vocês reclamaram de qualquer traficante que matou gente da população. Você acha que o carioca, andando ali na rua, ele tem mais medo da polícia? Ele tá morrendo de medo da polícia? Ou ele tem medo do traficante? Olha, eu acho Essa é a pergunta que eu quero O Witzel saber. tá fazendo uma competição dura com o narcotráfico pra ver quem é mais nocivo à comunidade. A As pessoas competição estão com medo do vício, Witzel. olha, você não tem a dúvida, a criança que tem sua escola baleada, pergunte pro avô da Quer dizer que Ágata de é quem só que ele tirar tem a medo. polícia, só tirar a polícia que resolveu o problema da violência. O narcotráfico precisa ser enfrentado, precisa ser derrotado. Agora, essa então, eu política... quero saber como. Você tá falando de apreensão de fuzil, você acha que alguém chegou lá, desarmado? Se enfrentando... Você falou que é inteligente, eu quero saber se o cara chegou lá desarmado. O tráfico de armas e munições... Desarmado. Isso é com inteligência, Então, meu é desarmado? amigo. Então, Isso é desarmado? inteligência. É desarmado, eu quero todas saber. as operações... Você acha que o cara chega lá com inteligência, mas você acha que ele chega lá desarmado pra pegar não sei quantos Quando as fuzis? pessoas querem Eles distorcer, chegam elas desarmado, é conseguem, isso? não. Óbvio que não, meu cara. Então, Você vai pronto, fazer uma resolveu. operação armada, mas ela Exato.
tem que ser com inteligência. Então, mas não é com arma. É com arma. Arma salva a vida, meu amigo. Arma salva a vida. O programa piorou, hein? O ano passado esse rapaz não tava aqui, o ambiente tava melhor. Nossa. Fala assim pro seu avatar, pô. Você devia ter aprendido uma coisa nessa sua historinha que você contou aí do Corinthians, que lá aprenderam a mercadoria. A primeira coisa que você deveria ter aprendido é que capitalismo funciona, entendeu? Que quando você vai lá e impede o comércio, até uma criança tá lucrando com o capitalismo, até ela tá subindo a vida, você vai lá e impede o comércio e você se ferra. É isso que vocês comunistas deveriam aprender, ao invés de ficar defendendo essas políticas. O garotão tá querendo lacrar, ele veio com essa função aqui. Nossa. Fazer videozinho no Twitter, eu lacrei com bolo, da função do garotão. Aqui. Você não respondeu até agora, falei arma funciona contra tráfico, arma é dar tiro em traficante. Olha, tá funcionando muito, né, garotão? Você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Você quer desarmar a polícia? Você quer desarmar a polícia, é isso? Você quer desarmar a polícia? Essa é a pergunta. Você quer desarmar a polícia ou não? Óbvio que não, meu amigo. Então é isso, polícia arma. Com inteligência. É com armas, é isso que eu tô falando. Com prevenção e no limite atue com armas quando não, necessário. No limite. Ou seja, depois de 20 tiros, ela dá 20 tiros pra depois investigar quem era. Traficante você sabe, criança né? de 8 anos. Traficante você sabe, é paz, amor, é só isso. Emílio, e o cara que financia a maconha, que eu quero saber. Papel? Eu quero saber, o cara que fuma maconha ali, o que ele faz? Ele não financia o tráfico? E o cara que não faz tráfico internacional de cocaína na Espanha com o avião do seu presidente? Meu, eu quero saber do traficante, esse é o caso. O traficante existe, o Rio de Janeiro tá uma merda por causa de traficante, país, tem gente morrendo por causa disso e vocês defendem o comando do crime organizado nesse país está muito mais perto da Praça dos Três Poderes do que de qualquer favela desse Brasil. Não, na verdade. E aí é onde a investigação não acontece. E aí é onde a investigação não acontece. Inclusive, né, acobertada por idiotas úteis, como esse aqui que... Sou idiota útil. Vocês estão querendo implantar comunismo, desarmar, falar, não, tem que dar um tiro só em último caso, porque o traficante lá, se tirar a polícia e fica tudo em paz. As ideias desse cara. Depois perde pro cabo da Ciolo, não sabe por quê. Deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus. Sem armamento. Tá em alto nível, porra. Glória a Deus. Até esse é no nível melhor que o Boulos. Não, com certeza. O cabo da Ciolo é um nível bem melhor que o Boulos. Do que certas figuras que nós estamos vendo. Esse é o problema. Eu vou falar uma coisa pra você. Bolsominion é o bicho. Pera aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Nossa, que inteligente fala Bolsominion. Mas vocês estão muito quarta série B. Vamos pra elegância. Vamos lá, Emílio. Vamos elevar o nível aqui. Vamos lá. Vamos tentar. Eu olhando aquela cena, porque agora tem a cena, tem os drones sobrevoando ali, o Jacarezinho, acho que foi que eu tava vendo no Rio de Janeiro. Você olhando aquilo de cima, você vendo a polícia entrando, aquele negócio, você fala, meu, não vai dar certo. Tá na cara que aquele cenário, aquela disposição, aquela coisa, o narcotráfico eles têm ligação com a máfia italiana. Não é uma brincadeirinha, não é uma brincadeirinha. Esse é que é o negócio. Até que ponto chegou esse negócio? Porque até então era tudo meio acobertado. Quando a gente vê que o cara tem ligação com o Hamas, com a máfia italiana, você fala, bicho... E quem é que paga isso? Brincadeira. O maconheiro. Peraí, quando você vê aquele cara que foi preso aqui agora pela polícia aqui em Angra dos Reis, com helicóptero, com jatinho, não sei o que, você fala, bicho, não é comunidade. Ali os caras já dominaram. Tá tudo dominado. E esse é que é o problema, porque ali mora gente. Como é que vai fazer? Porque você fala inteligência. Não, temos que resolver com inteligência. Só que eu não vejo qual é essa inteligência. Porque os caras já tentaram com o exército, já fizeram pacificação, já tentaram tudo e não se resolveu. E não se resolve esse problema. Eu acho que é legalismo já. Emílio, vamos lá. Eu acho que, primeiro, é preciso ter uma política de integração das polícias. Cada polícia no Brasil age que nem barata tonta, com seus sistemas de inteligência separados. Uma chega lá e dá tiro, a outra chega lá e faz o inquérito, a outra faz uma investigação mais profunda, que é hoje o que a Polícia Federal tem feito, e elas não integram as ações. Você precisa ter um processo de integração das polícias. Segundo, você precisa ter um investimento pesado em inteligência, como se fez na maioria dos países do mundo que reduziram a criminalidade. Por exemplo, na Colômbia, né, em Medellín, você tinha um problema gravíssimo, inclusive do tráfico de cocaína, né, e as cidades colombianas implementaram um programa de segurança que juntou o foco em prevenção e inteligência. Né? O que é inteligência? É você equipar a polícia
com aparelhos para você ter uma condição de investigação mais profunda de quem são os responsáveis, qual é a fonte que faz a droga chegar no atacado ali, como isso chega pelas fronteiras, não é por onde chega e você desbaratar a rota como um todo. E aí, com não armas? adianta você chegar ali só e ver o aviãozinho na favela, né, e achar que ele é o problema da República. Você tem que desbaratar quem ganha com isso. Mas e isso muitas está vezes sendo feito? Não tá. Isso não é A feito gente hoje no Estado. viu- Sabe qual foi o investimento de inteligência no Estado do Rio de Janeiro? Pegue o orçamento. No ano passado, de investimento em inteligência policial no Estado do Rio de Janeiro, o ano passado, R$120 mil. Não, mas peraí, Boloso. Inteligência Não, policial. Mas peraí, a gente tá vendo aí, Não é feio. A gente tá vendo eles pegando carregamentos imensos de cocaína. O Moro aumentou pra caramba a apreensão de cocaína com a polícia 23 federal. toneladas, A 23 grande toneladas só no ideia, primeiro semestre. Exatamente, O que aumentou aumentou-se pra caramba. boa E, parte assim, dessas quando a gente toneladas vai- no avião presidencial. Não, lá indo não. pra... Ai, pra- não, senhoria, vai. Ah, Alto meu nível. Deus do céu. Ô, Emílio, Ou seja, você pega qualquer número que esteja ligado ao Moro, ao Bolsonaro, aí tipo, não sei o que, faz uma piadinha. Emílio, Não, é isso, é justamente a deixa eu inteligência. O Moro é que tá cuidando dessa Deixa eu te falar uma coisa. acontecendo uma Emílio, organização da com todo busca do respeito, crime. Emílio, eu vim aqui pra ser entrevistado, dialogar e tentar num bom nível. Se esse rapaz continuar desse jeito, fica difícil. Oh, né? nossa. Você é Fica difícil. desqualificado. Né? Se ele quer ser um entrevistado, ele fica aqui, entrevistem ele e tal, legal. Oh. Agora, se ele quer dar um mínimo de condição de diálogo e respeito, a gente continua. Mas Agora não dá. O cara me chama de Segura o idiota garotão. e vem reclamar de falta Segura de o garotão respeito. aí. O cara me Segura, chama de amarra o idiota, pitbull aí. ele reclama de pitbull. intolerância. Se eu te Amarra chamar o de pitbull. idiota, o que acontece aqui? Se eu te chamar de amarra idiota. o pitbull, Quer dizer, Emílio. não, amarra Eu vou não. baixar no nível dele. Eu vou baixar no nível Tira esse dele. idiota, então, pra você, antes de você pensar em reclamar de intolerância, de eu tô sendo maltratado, não sei o que, quer dizer, você xinga, você vem aqui, isso é tudo comunista assim. Xinga, fala um monte de merda, Cardenal, peraí. dá uma intolerância desgraçada e depois fala, porque eu sou contra o discurso de ódio, eu sou contra a intolerância. Eu vou lá, falo que apreenderam 11 armas ilegais em 3 anos, o cara vai lá, você não tá falando nada. Meu, sei que precisa ter um pouco de inteligência, entendeu? Você precisa ter um pouco de inteligência Tenta pra conduzir você aí, tentar senão vai ficar convencer alguém. Porque você não consegue convencer ninguém do meu lado, é isso que tá acontecendo. Você não consegue convencer ninguém do meu lado. Você é muito bom, tá difícil ficar do seu lado. Só eu sou mesmo. Mas de deixa eu fato. falar uma Além de ser coisa. mais bonito. Vamos respeitar o espaço do outro. Vamos isso aí. É só Não, eu tô ouvindo. Toda vez que eu falo, ele me interrompe. Não, Então, você tá mas vendo. peraí, deixa ele falar e depois você fala. Então vamos lá, vamos ver se isso rola. Vamos respeitar todos, porque todos aqui são... Eu deixei ele falar o tempo Ô, todo. Boulos, nesse tocante aí que você falou da inteligência. tocante. Nesse tocante aí. O volume foi de 92% de apreensão de cocaína no primeiro semestre desse ano. 92% em relação ao ano passado. Você não acha que o serviço da inteligência está funcionando? Você fez uma brincadeira, falou, a maior parte dessa tonelada é no avião presidencial. Mas você não acha que esse serviço está fazendo um bom trabalho? Rogério, eu acho que não. Se você olhar, inclusive, Mas um aumento de investimento 92%? importante que tem um aumento. Agora, se você olhar o investimento em segurança pública nos primeiros 6 meses desse ano, foi menor do que os primeiros 6 meses do ano passado. O investimento está caindo como em todas as áreas do Brasil. Olhem, não estou pedindo que você acredite Certo. em mim. Vai lá, procure os dados, bote um Google, você vai ver. E a eficiência está maior com menos dinheiro. Não tem uma eficiência maior. Você tem um dado de apreensão determinado. Agora, você não tem uma eficiência maior no combate ao crime organizado no Brasil. Porque a política segue sendo, inclusive a do Moro, com o pacote que ele botou no Congresso Nacional, que propõe o excludente de licitude, que é justamente uma forma de dar esse salvo-conduto a policiais que acabam assassinando em serviço, né? Se o cara agir sob violenta emoção, ele não pode nem ser processado. Né? O cara que matou a Ágata, né? O policial que atirou na Ágata, se o pacote do Moro já tivesse sido aprovado, ele não poderia sequer ser processado. É verdade. Isso não é correto. Está errado. Então, a linha que nós temos que atuar não é com mais violência. Né? A linha que nós temos que atuar é com prevenção e com inteligência, com investimento pesado nisso. Prevenção é também você criar condições de reduzir as desigualdades nas comunidades que são mais vulneráveis. Você pega nessas comunidades onde o tráfico se incrustou, né? Você tem que ter investimento em política social, em saúde, em educação, em lazer, em cultura, dar oportunidade de emprego para a juventude que está ali para que ela não vá trabalhar de aviãozinho do tráfico. Então, é uma política integrada de você fazer escola para não ter que fazer presídio, né? De você investir pesadamente em inteligência e integração policial para você só atirar
no limite. Você poder fazer uma operação exitosa, como há no condomínio que mora o Bolsonaro, que pegou a milícia, de 110 fuzis, sem dar um único tiro, foram apreendidos. Né? Esses fuzis iam para onde? Talvez fossem ser negociados com o tráfico ou com a milícia. E espanta também a gente ver, estamos falando aqui do Rio de Janeiro, que nenhuma dessas operações que foram feitas pelo governo Witzel foram feitas em área da milícia. Mas a milícia de Rio das Pedras, onde o Queiroz se escondeu, não foi feita nenhuma operação lá. Por que é que não há, por parte do Estado, o combate efetivo a esses paramilitares que extorquem as comunidades, que cobram taxa de luz, taxa de segurança, taxa de gás? Por que que o Estado não vai atacar aí, como tem atacado, e deve atacar o crime organizado nas favelas, mas não com tiro, porrada e bomba? Mas não tem como negar que os números estão caindo. Não só a apreensão de drogas está subindo, o número de homicídio está caindo, invasão de terra, inclusive, está caindo bastante. Queria saber... Vamos falar sobre isso, eu acho que é uma oportunidade. Você colocou uma brincadeira que eu acho que é bom a gente pegar, deixa e falar sobre isso com seriedade. Boulos, mas por que você acha, por que você acha que deixaram chegar a essa situação? Porque se você for pensar bem, o Witzel, ele sempre falou isso na campanha. A campanha falou, não, a polícia vai fazer minha política pública de segurança é enfrentamento, vou enfrentar o cara. E o eleitor do Rio de Janeiro votou no Witzel. Ele escolheu isso pra ele, essa ser mais ostentivo, ser mais... Sei lá, eu acho que não vai dar certo. Dá resposta. Dá resposta pra sociedade da criminalidade do Rio. Porque isso não começou agora. Não começou... Não tava maravilhoso o Rio de Janeiro. Não tava. Ninguém tá dizendo que tava. Ninguém... Eu só acho que o remédio que tá se dando é um veneno. Né? Você tem que dar remédio. Não estou dizendo que a situação tá boa e deixa assim. Né? Agora, esse não é um remédio, esse é um veneno. Tá matando mais gente, aumentando a letalidade policial e aumentando a cultura de violência. Mas eu queria pegar uma situação que o Rogério falou. Posso fazer no próximo bloco? Que eu não queria deixar passar. Posso fazer no próximo bloco? Claro, vamos lá. Se você estiver se sentindo mal aqui com o nosso querido A gente faz uma... A gente sai e dá uma porrada nele, que eu chamo minha turma lá do... Tiro, porrada e bomba, tá vendo? E a intenção é o debate democrático sem pegar pilha. A gente vai trazer um cardenal pro Flávio e a gente nós temos nossa turminha lá. Também temos aí o Pichote, cabeça, a gente chama os caras aí. Capão Redondo. É nóis, cara. Campo Que é Vila Fundão, tio. Embu. É nós mesmo, vamos junto aí. Nós somos da Soco quebrada. inglês. Isso aí, ó. Paulista. Não vem, não. Você vem de jaquetinha de couro querer imitar aqui, Você mano. vai querer Tá imitar com essa tirando? Jean Marcuí aqui? Nós temos nossos Esses caras. Capão. Vocês podiam dar um abraço pra finalizar esse bloco em nome da paz nos estádios. Não exagera, não exagera. Um selinho dos dois. É pro pessoal, cara. Nós somos da turma da Desova. Na verdade, o ouvinte não sabe, Emílio. Tem um roteiro que eles sim. interpretam aqui. Vocês mandaram muito bem na atuação, os dois. Parabéns. Velho. Deixa eu falar sério. Eles são irmãos, né? São irmãos. Nós vamos fazer um break Maurício rapidinho. Meirelles. O Boulos vai O responder. Lobos vai responder sobre as invasões. Professor Vila tá puto. O Vila? O Vila. Vila tá nervoso. O Boulos, e depois eu também tenho uma pergunta O muito Vila tá acachapante. bravo. Henrique Meirelles também tem a pergunta. O Meirelles? Lógico. Veio o caô. Nós vamos protagonizar mais um embate. Estava com saudades de você. Vamos taxar o Meirelles. E o Major Olímpio? Daqui a pouquinho a gente Nós vamos botar esse cara pra correr. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa. Está aqui hoje o professor coordenador do MTST, da Frente Povo Sem Medo. Foi candidato à presidência da República pelo PSOL. É um dos grandes nomes da canhota. Temos aqui o Guilherme Boulos e também a presença do nosso querido Flávio Morgenstern, que tem a publicação dele, que é o Senso Incomum. Senso Incomum. A gente estava falando aqui, Jorge César Barbosa, nosso ouvinte, o Jorge. Ele mandou aqui o seguinte, meu querido Boulos, ele falou, e aí que está o negócio, aí que está o ponto da pega. Ele fala o seguinte, Emílio, manda isso aqui pro Boulos. Diz que a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 48 pistolas, 95 carregadores, quase 2.000 munições que abasteceriam comunidades do Rio de Janeiro na Rio Santos, sábado, dia 21, que foi agora, né? Eles estavam fiscalizando em rotina, tinha um rapaz com um senhor de 65 anos para dar mostrar que ele estava com um senhor de idade e tal no carro, e a polícia apreendeu isso, e essas armas, essa munição, iria para as favelas do Rio de Janeiro. Mas aí que tá, que é o ponto que a gente chegou. Tudo bem, beleza, mas também morreu uma criança de 8 anos. A gente não pode admitir isso. A gente tem que chegar pro governador e falar, governador, vá mais devagar. Não é isso.
Ou não? E Ou posso fazer vamos... só um adendo aqui rapidamente? Pois não. E a outra mega operação contra o Orlando Curicica ocorreu recentemente, envolvendo uma operação conjunta, mega operação conjunta das polícias civil, militar, o Ministério Público Estadual e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que é uma demonstração de integração, na minha visão, não é não? Não, eu acho que quando acerta precisa ser elogiado, né? Agora, embora essa apreensão ainda esteja muito aquém do que é necessário. 48 pistolas apreendidas numa operação de rotina, ou seja, ninguém nem estava buscando elas, não teve uma investigação prévia. Isso é coisa que é muito aquém do que é necessário para a gente combater a violência no Brasil. Agora, o que nós colocamos em relação ao Rio de Janeiro, que eu acho que vale para a atuação policial no Brasil como um todo, para a política de segurança pública e para os problemas graves que tem o pacote do Sérgio Moro em relação a isso, é você legitimar o extermínio como política de Estado. Né? Você quer... O pessoal diz, não gosta de bandido, mas quando o bandido se esconde atrás da farda e comete crimes se valendo de ser um agente do Estado. Das milícias e também de policiais que praticam crimes de homicídio usando-se da sua condição. Isso precisa ser combatido, isso não pode ser estimulado. O governador, quando acontece isso, não pode comemorar. Mas eu queria, Emílio, foi a deixa do outro bloco. Você diz, a gente não pode deixar com que uma pessoa armada tenha todo esse poder. Você tem que ter... O Estado de Direito significa limitação de poder. Sim. Para todos. Isso. Sobretudo, inclusive, para os agentes de poder. Né? Se você não tem uma ditadura, se você tem uma democracia, né? A democracia implica você limitar poderes. É disso que nós estamos falando na política de segurança. Mas eu queria voltar à questão do Rogério, porque eu acho que como piada é boa, é engraçado, brinquei aqui com ele no começo que a história dele dos 3 porquinhos achei divertidíssima. O lobo. Mas eu acho que a gente não pode desinformar aqueles que estão nos escutando e muito menos acabar estimulando fake news, preconceitos em relação ao que é a luta do movimento social. Né? Ele fez uma brincadeira, deixa do Rogério foi essa. Não, mas invasão Minha casa, sua invasão. Exatamente como o nosso querido Henrique Meirelles. Mas nós não podemos deixar de ver o seguinte, né? Esse tema da moradia é um tema, para mim, muito caro. Nós temos hoje quase 8 milhões, né? 7 milhões e 800 mil famílias sem casa no Brasil. Isso dá mais de 30 milhões de pessoas. É um problema gritante. Quem está nos ouvindo em São Paulo ou em qualquer grande cidade do Brasil deve ter notado, sobretudo no último ano e meio, um aumento crescente da população em situação de rua. Em São Paulo isso foi diagnosticado por um levantamento que foi feito. A população de rua triplicou em 2 anos em São Paulo. Por completa falta de política pública. Essa é uma dívida histórica do Estado brasileiro. A Constituição assegura a moradia como um direito. Isso não é garantido para milhões de pessoas. É muito cômodo você dizer que a pessoa que se organiza no movimento para lutar por moradia é vagabundo, é criminoso. Essa é a saída mais fácil, né? Agora, não notar que existe um problema social gravíssimo, uma omissão do Estado. Esse ano nós estamos no menor nível de investimento do Minha Casa Minha Vida desde que ele foi fundado, em 2009, em 10 anos. E, por outro lado, existe uma lei. A Constituição Federal, ela assegura sim o direito à propriedade, mas esse direito na Constituição não é absoluto. Ela diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Isso está lá escrito, não fui eu quem inventei. E depois disso, 13 anos após a Constituição, foi aprovada uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que diz justamente o que deveria acontecer caso um imóvel não cumpra a função social, fique em situação de abandono. O que diz o Estatuto da Cidade? É lei no Brasil. Que se um imóvel ficar abandonado, o proprietário deixou largado, não paga imposto, tá lá, muitas vezes especulando para ele valorizar depois, a prefeitura tem que notificar esse imóvel. Passou um ano, não fez nada, vai IPTU progressivo. O cara começa a pagar mais imposto em cima do imóvel porque tá vazio. Passou 5 anos de IPTU progressivo, o Estado pode tomar o terreno para fazer moradia popular. Isso não foi feito em 18 anos do Estatuto da Cidade, porque os mesmos que estão com a responsabilidade de assegurar a lei, tem suas campanhas financiadas por esses caras. A atuação do movimento social não é invadindo a casa de ninguém, Rogério, como muitas vezes o meme mostra. Vai invadir tua casa. A atuação do movimento social é ocupar esses terrenos abandonados que estão em situação ilegal. Mas, tanto tempo que vocês estão junto com a esquerda e nada aconteceu. Peraí, calma. Isso aí é complicado. Eu vou dar um exemplo, porque isso está na lei, isso está lá na Constituição. Eu vou dar um exemplo
pro ouvinte entender. Pois O que não. é isso aqui? Ah, tá. Daqui a pouquinho pergunta do Coppola. Por exemplo, vamos imaginar Emílio Surita. Eu vejo um terreno e tenho a informação que aquele big terreno vai passar uma rodovia ali ou vai ter um metrô, alguma coisa. Eu vou lá e compro esse terreno e deixo lá 10, 20 anos. Aí faz o quê? O Estado, ou seja, nós, contribuintes, vamos lá, abrimos rua, colocamos energia elétrica e esse terreno tá lá. Tá só valorizando. Ou seja, é uma especulação que eu vou fazer baseado naquilo que na Constituição garante a moradia pro cara, mas eu só tô lá para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro com aquele terreno em benefício meu. É esse que é o negócio. A gente paga, ele socializa todas as contribuições que vão ter, ou seja, rua asfaltada, luz elétrica. Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Exatamente. Isso eu acho errado. Só que não funciona na prática. Nunca funcionou. Nem na época do Lula, que era um canhota, nem na época isso não funciona. Não, o Estatuto da Cidade não foi cumprido em nenhum sei, governo. mas não Lamentavelmente. Mas não funciona. Mas por que você tem uma apropriação do público pelo privado, Emílio? Porque quem financia a campanha eleitoral no Brasil desde sempre é esse mesmo setor que se beneficia com essa omissão do Estado. E é aí que entra a atuação do movimento social. Né? E essas pessoas que participam do movimento, participam de uma ocupação, né? Chamá-las de vagabundas é a maior injustiça que se possa cometer. Eu conheço várias. Tem distorção também. Claro, tem em todo lugar. Tem distorção. Mas veja só, em geral, são pessoas que trabalham, recebem por vezes menos de um salário mínimo por mês, catam papelão o dia inteiro, estão no trabalho informal e não tem dinheiro para pagar o aluguel. No fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. Tem oportunista que se infiltra no movimento social para ganhar? Tem. Como tem oportunista na imprensa, como tem oportunista no Congresso. Lá com certeza era. Só que você não pode pegar um caso, Rogério, e generalizar e dizer que todo mundo é assim porque teve um caso. Você tem oportunistas, gente que vende a sua matéria na imprensa, né? Pra poder beneficiar um cara. Então, mas como todo jornalista é bandido? Então, Não. Tem que fazer isso com a polícia também, né? Como é que vai resolver isso aí? Como é que vai resolver? Porque é cláusula da Constituição. Tá escrito lá que todo brasileiro tem direito à moradia. E aí, na prática? Sabe como você resolve? Começa pelo seguinte. Hoje, nós temos 7 milhões e 800 mil famílias sem casa e mais de 6 milhões de imóveis em situação de abandono. Cumpra a lei. Aplique o Estatuto das Cidades, desaproprie esses imóveis que estão abandonados em situação ilegal, às vezes devendo mais imposto do que o valor dele, e construa a moradia popular. Requalifica esses imóveis e viabiliza a moradia popular. Esse é um caminho, né, que precisa ser feito com urgência, uma política pública. Segundo, tem que ter investimento do Estado, Emílio. Se o Estado não investir... Olha a situação que nós temos hoje. O menor nível de investimento do programa de habitação no Brasil, no momento de desemprego em alta. Então o cara que está desempregado não consegue mais pagar o aluguel no final do mês. Essa é uma situação explosiva, é por isso que está aumentando a população em situação de rua. O Estado precisa ter um programa de habitação que invista nele, ao mesmo tempo aplicar o Estatuto das Cidades e terreno, imóvel ocioso, ser desapropriado para moradia popular. Né? Esse é o caminho básico para você solucionar o problema, é com política pública. Uma pergunta de economia. Seguinte, eu não vou ficar falando que país na história fez isso e teve sucesso. Eu digo que teve uma esquerda forte que... Eu não sei se se considera comunista, socialista, não sei como você se autodenomina, e que deu certo. Por exemplo, Venezuela tá uma lástima. Se você falar que é bom morar na Venezuela, assim... Seguramente, como a Argentina, né? Que eu acho que tá uma lástima. Também. Você não vai me dizer que é bom o modelo de lá. A Venezuela tá né? muito pior, mas tudo bem. Os dois estão ruins. Eu quero saber qual o exemplo de economia. Porque qual que é a questão? O Estado tem que fazer, mas o dinheiro vem de nós. Então, eu queria saber qual o melhor exemplo. Se você pudesse escolher uma política econômica, histórica, que país que fez o que você está falando que deu certo? Nós podíamos, Samir, pegar políticas de saída da crise. Eu não vou nem te falar de modelo econômico. Esse é um debate que talvez para a maior parte dos nossos ouvintes seja abstrato. Talvez o que as pessoas hoje querem saber no Brasil é como você vai recuperar emprego, retomar a renda na sociedade e reativar a economia do país. Né? Você pegue políticas que foram aplicadas em momento de crise. Nenhum país do mundo sai de crise sem retomada de investimento público. Aliás, podemos usar a política do Roosevelt e o New Deal
para reagir à crise de 29. Mas não é? os Estados Unidos está longe de ser um socialismo. Ou a política... Pois é isso que eu estou lhe dizendo. Mesmo uma política liberal, né, mas que tenha um mínimo de compreensão do papel que o Estado tem na regulação econômica e no papel que o Estado tem para ativar a economia com investimento público, faria o que não está sendo feito no Brasil desde 2015. De onde vem o dinheiro? Esse é um debate que você coloca com muita razão. Eu acho que nós Quem temos... paga a conta? Vamos lá. É exatamente esse o termo, né? Se nós temos um problema fiscal, o Estado tem que decidir de onde ele tira para poder investir e tirar a economia do buraco. Eu não sou a favor que tire de direitos, que tire dos de baixo. Eu sou a favor que mexa em privilégios, que mexa nos de cima. Então, só para citar alguns caminhos que eu acho que podem ser feitos para que o Brasil saia da crise, né, e retome geração de emprego com qualidade no país. Primeiro, nós estamos num debate de reforma tributária hoje no Congresso Nacional. É espantoso que nós tenhamos hoje um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo, onde 51% de toda a arrecadação de imposto está sobre consumo, que é aquela mais regressiva, porque o pobre, o cara que ganha um salário mínimo, ele consome toda a renda dele. Então, se o consumo é mais tributado, ele vai pagar proporcionalmente muito mais. O cara que ganha 500 mil por mês, ele nem tem como gastar tudo em consumo. Ele vai aplicar, ele vai poupar, proporcionalmente, ele vai pagar menos. Guilherme, deixa só complementar. Só se me permite esse argumento da reforma tributária. Quer tirar dos ricos. Então, mas o problema é como, Tiago? Mas vamos lá. Primeiro, é o que rico? Primeiro, quem que vai pagar? Vamos lá. Vamos começar. Na França, os velhinhos. Tributação de lucro e dividendo. A França tem, Estados Unidos tem. O único país da OCDE que não tem se chama Estônia. Todos têm. Não é? Tributação de lucro e dividendo. No Brasil, não existe. Só a tributação de lucro e dividendo daria, em média, 60 bi ao ano de arrecadação. E ela não mexe em geração de emprego. Esse argumento, você vai tributar, o cara não vai gerar emprego. Não. Ela tá pegando distribuição de lucro de acionista. Ela não gera, não mexe em taxa de investimento. Mexe em empresa. Mas na França era 75%. Mas não mexe em taxa de investimento. Na França era 75% e muita empresa acabou saindo de lá. Ali foi uma tentativa de tributar grandes fortunas na França. Mas não dá certo. Vamos pegar lá. Olha que geral. Melhor invadir. Olha que coisa. Melhor invadir, Boulos. Eu acho que ocupar é sempre um bom caminho. Agora deixa eu te falar uma coisa, Emílio. Eu acho muito engraçado dizer que não dá certo. É que não tem um exemplo concreto. E os Estados Unidos, que é o país que boa parte de quem está no governo hoje no país, no Brasil hoje, exalta, chega até a lambebota lá, os Estados Unidos têm uma alíquota sobre herança de 40%. No Brasil é 8%. Os Estados Unidos tributa lucro e dividendo, o Brasil não tributa. Os Estados Unidos têm uma taxação, um sistema tributário focado em renda e patrimônio. O Brasil focado em consumo. Ué, vocês não acham que os Estados Unidos deu certo? Como é que é isso aí? Mas você queria que a gente fosse igual aos Estados Unidos. Não, eu não tô dizendo que os Estados Unidos é modelo e nem acho que o Brasil deve... modelo? Eu acho que o Brasil não deve buscar qualquer modelo. Qualquer país do mundo não deve buscar um modelo externo. Cada país deve construir o seu caminho a partir da sua realidade. Nós estamos debatendo uma questão tributária específica. Sim, eu quero saber se tem um modelo de algum país que você fala, esse país... Uma política econômica que deu certo. Não, políticas econômicas em período de crise... Não, geral. Pera um pouquinho. Políticas econômicas em período de crise, que são anticíclicas, que aumentam o investimento público, tirando os privilégios dos de cima, cumprem o papel, dão certo para poder tirar os países da crise. Esse é o debate que está sendo feito hoje no Brasil, que precisa ser feito. E o debate de reforma tributária está invertido. Nada disso que a gente está discutindo aqui está na proposta do Congresso. Está simplesmente a simplificação através do imposto de bens e serviços. Posso falar? Eles vão meter um impostinho ali. Sempre acham. Eles vão se depender do Bolsonaro, vai a CPMF. Mas se fosse de outro governo... não é um imposto progressivo. Eu acho que a sua política de longo prazo, assim, social, ela faz muito sentido. Mas vamos pensar agora, assim, em caráter de emergência. Se você tivesse a caneta na mão, porque a gente tá ferrado e sempre tá. Então, pensar dessa forma, todo político vai ter um bom discurso pra pensar lá na frente. A gente tem que fazer faria isso. agora? O que você faz agora se você tivesse a canetinha na mão? Primeiro, nós temos uma amarra que impede o Estado brasileiro de investir. Se chama Emenda Constitucional 95, aprovada pelo Temer, né, no final de 2016, que colocou um teto de gastos que inclui educação, saúde e que amarrou o Estado brasileiro e impede de investir. Essa emenda tem que ser revogada. Aliás, já tem uma série de liberais, alguns até do governo Bolsonaro, defendendo isso. Eu não sou do governo e sou liberal, acho que amarra muito. Tem que revogar a Emenda Constitucional 95, isso dá condição para o Estado investir. Onde o Estado tem que mexer, né?
primeiro, tem que atuar para acabar com um absurdo. E aqui se diga, quem ampliou isso foi a Dilma em 2015, chamado desonerações fiscais abusivas. Hoje o Estado brasileiro deixa de arrecadar mais de 280 bilhões ao ano com desonerações fiscais. Quem fez muito isso foi o período do PT. A Dilma fez isso em 2012. As desonerações deram um salto em 2012, né? Que é você achar que se o cara deixar de pagar imposto, ele vai investir mais. Não aconteceu. O cara não investiu, ele embolsou o dinheiro que ele iria pagar de imposto, guardou pra ele e não investiu e não gerou emprego. Então, desoneração fiscal só pode acontecer com contrapartida de emprego em setores estratégicos. Ela tem que ser drasticamente reduzida no Brasil. Aí você tem a liberação de um caixa. A média de desonerações no mundo, em termos de PIB, é metade da brasileira. Se nós temos 280 bi ao ano, você está falando aí em torno de 140, 150 bilhões que dá para você ter um acréscimo arrecadatório para poder investir. Isso é muito mais que a taxa de investimento que nós temos hoje. O Brasil está na pior taxa de investimento dos últimos 50 anos. Uma puta crise. Também, né? Bolsonaro. Cortando lá de trás também. Não se resolve crise com mãos de tesoura, Emílio. Não, se resolve crise retomando investimento público. Tem uma herança dessa. E os juros. Exatamente. E a roubalheira dos bancos. 287%, cada um que está nos ouvindo ou que está aqui tem que pagar de juro do cartão de crédito ao ano. Mas qualquer país civilizado não passa de 30%. Mas peraí, você está fazendo campanha. Não, eu tô te dizendo caminhos para a gente poder reativar a economia e ter dinheiro para investir onde precisa. O Guedes falou exatamente isso. Falou, os bancos vieram aqui impedir 8 bi, não tem mais 8 bi. Como é que eu vou dar? Eu cobro 5,5%, o cara cobra 30%, não tem mais dinheiro para banco. Agora ele tá dando tudo para os bancos. Não sei. Quem deu tudo pro banco foi o Lula. Pelo amor de Deus. O Lula fez muito acordo com o banco. Também fez. O Lula errado. Uma das críticas que fez. Bem. O Brasil é uma república dos bancos. Esses caras ganham aqui como nunca. Tem que ter concorrência. Não basta para roubalheira dos bancos. Bolo, você sentou e a atuação dos bancos públicos. Você sentou lá com o Barba. Eu, o Zuckerman, fomos lá pedir uma entrevista. Não quero falar pra Jovem Pan. Quero falar pra Jovem Pan. E ele falou o seguinte, porra, agora eu tô sozinho aqui. O Gerdau, esses filhos das putas, o Setúbal, ajudei todo mundo, agora eu tô aqui sozinho. Tá triste, você sabe disso. Ajudou todo mundo. Caipirinha sem limão. Ele nunca foi tão alto. Deixa eu te falar. Caipirinha sem limão na cobertura. Você não sabe, ele só toma cachaça. Eu acho que um dos erros dos governos do PT foi justamente não ter enfrentado essa verdadeira máfia dos bancos que manda no Brasil e um sistema tributário, totalmente regressivo que nós temos no país. Bizantino. Essa crítica nós temos, né? E eu já fiz inúmeras vezes, fiz durante a campanha eleitoral, sempre fiz. Agora isso não pode ser usado, né, para legitimar absurdos e injustiças. Eu acho uma coisa impressionante. Depois do que foi revelado no último período no Brasil, através da Vaza Jato, pensa uma coisa. Assim, uma história hipotética. Do Glenn? Do Glenn. Pensa uma coisa. Meio sacanagem. Pelo amor de Deus. Jogou para um lado também. Nós temos um presidente eleito com fake news, você vem me falar que o jornalista do Pulitzer é sacanagem? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Pensa uma coisa. Puta que pariu, você tá vendendo essa coisa para os ouvintes, Emílio? Que absurdo. Mas deixa eu falar. Não é vendendo. Você vai passar o sabão na língua dele. Peraí. Você vai contar essa história... E os caras vão contar outra história. A história dele é completamente diferente. Mas, Emílio, vamos falar então de fatos. Tem não de versões. Dos dois lados. Vamos falar de fatos e não de versões. Não, mas você só tá dando a sua. Um cara só vale a dele. liderava. Não, se vocês acharem que esses fatos não são reais, digam. Um cara liderava todas as pesquisas de intenção de voto há 6 meses da eleição. Que cara? Aí vai lá. Lula, o cara preso. No ano passado. O cara preso. Ainda não estava. Mas roubou pra cacete. Aí ele vai. Mas é um exemplo ruim, né, Boulos? Calma, meu cara, escute. Não, mas você tá dando exemplo do cara. Vamos ver onde vai chegar isso aí. Não se encontra uma prova. O Dallagnol diz, eu não tenho prova, eu tenho convicções. Ele não disse. Depois disso, ele é preso pelo Moro. A partir disso, o Bolsonaro passa a liderar as pesquisas. O Moro, 2 semanas depois, é indicado ministro do maior beneficiário pela vitória dele por ter tirado o cara que estava no meio do caminho. Quantas instâncias foram? 6 meses depois, aparece por um jornalista renomado, né? Mais ou menos! Informações que mostram como o processo foi feito. Ali, né? Imoralidade,
uma articulação criminosa de Ministério Público, de acusação com o juiz tem que julgar. E as outras Não tem instâncias? que ser amigo da acusação. Boloso. E todas as tira o instâncias, hein? Aí vem aqui pra dizer, depois ainda tem quem atuou dessa maneira, ter ainda a cara de vir falar qualquer coisa, porque é ladrão, porque não sei o que, o Lula. Depois, as mesmas pessoas que, em nome do combate à corrupção, que enchiam a boca pra dizer, elegeram um cara que indica filho embaixador, elegeram um cara... Elegeram um cara que indica filho embaixador, elegeram um cara que comprou reforma da Previdência pagando 40 milhões de emenda por deputado, que disse que ia mudar tudo que tá aí. O problema é embasamento da prova. A prova tá na imprensa, ele disse. A prova tá na Foi imprensa. oferecido. Não, é réu confesso. Como o é réu articulador confesso do se tem na governo imprensa? disse. Tá deixa eu lá. falar. Procurem. Articulador, então não é. O Laranjal do PSL... Né? Caiu até ministro por isso. Prova contra o Bolsonaro. Você tem a mamata completa estabelecida no governo. Mas é um argumento muito quarta série, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o esquerdismo infantil. Bolos, aí eu sou igual o Mojica, o nosso querido Mojica. Você gosta do Mojica? Você! O velho Mojica. Eu gosto do velho Mojica. O velho Mojica. O que o velho Mojica falou pra nós? O que ele falou pra nós, o Mojica? Esquece o Barba. Deixa o Barba. Porque você é um cara novo. Você é um cara que pode ter essa coisa. Agora fica com o Barba. Mas é o pai político dele, Emílio. É o pai político. Eu não acho que injustiças devam ser toleradas. Você pode fazer a crítica que for, Emílio. Mas nós não podemos tolerar injustiça e muito menos hipocrisia. E muito menos hipocrisia. Mas se a hipocrisia for dar o exemplo do Lula, não é um negócio que você tá dando um Você não acha que todas, Daniel? Veja uma coisa, cara. Mas todo mundo sabe, o cara foi o Lula apareceu aqui. Apareceu pelo debate da questão dos bancos tributários. Por isso que eu coloquei o exemplo dele, porque eu acho que uma crítica não deve significar conivência com injustiça. Conivência com o aparelho judicial do Estado ser utilizado por perseguição. Né? Mas você acha que todas as instâncias que ele foi condenado teve isso também? Não vamos ficar discutindo o Lula. Não, porque foi assim. Ele vai parar, ele vai parar também. Ele vai parar também. Não dá. Não, tá bom. Eu gosto do Boulos. É um cara também inteligente. gosto, sim. É um cara legal. Troca ideia, é um cara jovem. xinga. Eu acho legal. E acho também que a gente tem que olhar para as injustiças. Repare bem. O Brasil tem muita injustiça. Social, a gente vê isso aí. Então eu acho que são pensamentos. Esse esquerdismo infantil vai sair aí ileso. Ele vai levar, ó. Era lá um pouquinho. Ciro Gomes. Ele que vai levar, hein? Tá dando força pra ele. O Meu Ciro... estimado Boulos... Boulos, olhando nos meus olhos, você sabe que ele joga na esquerda, na direita, Bate com as duas bem. Bate com as duas bem. Eu estou intimando todos os nossos companheiros do campo progressista a fazerem uma autoanálise a partir da derrocada de 2018. Eu acho que todo mundo precisa de autoanálise. Repare bem. Deixa o Ciro... Quem guarda ressentimento você acaba caindo naquela Ciro Gomes. Você acaba caindo naquela encalacrada de fazer muita política identitária, de analisar o indivíduo, primeiramente, como um pertencente de um grupo coletivo que aí sim determina como ele deve ser relacionado a partir de suas ações, e você acaba abafando as suas vocações, aptidões e sua individualidade. Por isso que eu acho que vocês ficam nesse esquerdismo Nesquik infantil, que vocês ficam priorizando política identitária antes de qualquer valorização da pessoa como um indivíduo provedor de suas próprias ações. Então repare bem, meu estimado Boulos, como é que nós vamos fazer uma autocrítica para poder recuperar as rédeas do poder? Olha, eu tenho o maior respeito pelo meu amigo Ciro Gomes. Se não tivesse também, né? Eu tenho respeito pelo Ciro, mas eu acho o seguinte, é preciso a gente ter coerência, né, de não tomar o lado que seja o lado mais fácil da história. Né? Você defender aquilo que o público pede que você defenda, você defender aquilo porque eleitoralmente isso vai te trazer mais vantagens daqui a 3 anos, né? Você pode até ganhar mais uns simpatizantes aqui e acolá, né? Mas eu acho que isso não é a forma adequada e correta de se fazer política. Né? Eu defendo aquilo que eu acredito. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu acredito e construir a minha trajetória nesse sentido com coerência. Pode ter gente que não gosta, pode ter gente que acha ruim, pode ter gente que acha que perde simpatia na sociedade. É parte do jogo. Sim. A política no Brasil, aliás, chegou no abismo e na desqualificação, na desmoralização que chegou, porque as pessoas começaram a negociar princípios no balcão como se fosse qualquer coisa.
Independente do que ache, eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu só posso fazer um break? É que eu tô atrasadíssimo. Eu sei que o papo sempre é muito bom quando o Boulos vem aqui. Eu sei que tem muita pergunta, os ouvintes também têm muita pergunta. Evidente, eu não vou fazer, que eu sou um ditador mesmo, eu vou fazer as perguntas que eu achar melhor. Hierarquia, né? Hierarquia. Eu tenho a pergunta aqui, não Hierarquia e disciplina nesse programa, certo, Boulos? Você tá mais calmo agora? Eu tô absolutamente tranquilo. Ainda bem que tá mais calmo, que depois da minha pergunta, vamos ver. E o professor Vila, hein? Professor Vila, tem uma pergunta... Professor. Saudoso professor. Você gosta muito de mim, nós trocamos algumas informações já. Então, ele tava aqui. O professor tem saudade do café do Constantino. Claro. Um abraço, professor. Fazer um break rapidinho, já a gente volta. Hoje, presença ilustre do nosso querido Guilherme Boulos aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre, estamos aqui com o Guilherme Boulos, coordenador do MTST, foi candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018. O Instagram dele é Guilherme Boulos .oficial. E temos aqui o Flávio Morgan, ele que é um colaborador, ele está sempre participando aqui do Pânico. E ele democraticamente esperou o seu momento, republicanamente. Esperou o seu momento para falar. Eu sei que você não concorda absolutamente com nada. Absolutamente nada. Por quê? Na verdade, a minha pergunta é quase o porquê disso. O Sami fez uma pergunta aqui que eu queria retomar. Ele perguntou, você se considera socialista, comunista, como é que é? Porque essas palavras, elas estão completamente desgastadas na sociedade. Eu queria saber, você se considera comunista mesmo? E eu queria um desdobramento, na verdade, bastante simples dela, que a gente estava falando de economia aqui, como retomar o país, etc. Você falou que, na verdade, só se sai de uma crise com políticas anticíclicas, intervenção do Estado, etc. Há muitos liberais que escreveram diversos livros sobre a crise de 29, sobre muitas crises, porque eu não sou um fundamentalista liberal, tá? Eu acho que fundamentalismo, eu gosto da expressão do Fugling, que fala fundamentalista é aquele cara que usa muito uma palavra sem saber o que ela significa. Então não acho que assim, privatizar tudo, não acredito nesse tipo de coisa. Mas muita gente escreveu vários livros sobre isso. Eu queria saber se você tem uma leitura sobre como que é o comunismo, como é que é o socialismo soviético, se é isso que você defende mesmo, e se você tem alguma leitura dos liberais, da direita, essa coisa toda que a gente conhece. Vamos lá. Primeiro, sim, eu me considero um socialista. Né? Defendo o socialismo como uma perspectiva de organização social da humanidade. Né? Uma perspectiva onde a solidariedade, né, seja o princípio norteador e não cada um por si. Uma perspectiva em que a vida das pessoas seja colocada acima do lucro de meia dúzia e que, sobretudo, garanta igualdade de oportunidades para todos. Uma das falhas importantes das promessas do capitalismo, quando ele oferece a meritocracia, diz, olha, cada um segundo os seus méritos, ele tem que oferecer um lugar de partida igual. E ele não oferece. Né? Você fazer uma corrida em que alguns partem 100 metros na frente, essa corrida tem cartas marcadas. Não dá para você chamar quem ganhou como alguém que ganhou por mérito. A igualdade tem que estar na origem, no ponto de partida, como igualdade de oportunidades. E o capitalismo falhou em oferecer isso para a humanidade. Os níveis de desigualdade, inclusive, têm se ampliado absurdamente no mundo desde os anos 80, com as políticas neoliberais. Começou com a Thatcher, com o Reagan, depois essas políticas se expandiram por todo mundo. Vejam o gráfico, vejam a curva da desigualdade nos Estados Unidos, nos países europeus em menor nível, mas sobretudo nos Estados Unidos e também na América Latina. Você tem um aumento do processo da desigualdade. O 1% mais rico se apropriou de um percentual da renda produzida muito maior do que os 50% mais pobres. Né? Então, o regime capitalista caminha não para um processo de redução das desigualdades, mas de ampliação das desigualdades. Agora, eu não acredito em modelo pronto. Né? Você não é um comunista, então? Eu não acredito em modelo pronto. Eu acredito que cada país deve buscar construir o seu caminho. Sim. Né? Qual é o caminho do Brasil para enfrentar as desigualdades, ter um modelo mais justo, ter um modelo que estimule valores solidários? Eu acho que esse caminho passa, sobretudo, primeiro por assegurar democracia. Isso é essencial. E ampliar a democracia. Você é um crítico da União Soviética, por exemplo? Nós nunca tivemos, claro que sou.
Né? Nós Então nunca, você, nós- entre aquele modelo, eu tô falando aqui dos anos 80 que você tá comentando, entre esse modelo do Reagan, da Thatcher, você prefere ele do que a União Soviética? A União Soviética. Olha, a União Era o Soviética. contraponto da época. A União Era o Soviética, contraponto da naquele momento, estava em completo declínio. Então, né? mas o que será? Esse Uma modelo. escolha. Eu mencionei o Reagan e a Thatcher porque eles iniciaram um modelo que é o modelo que hoje está vigente na maior parte do mundo. E deu certo. Eu acho que o que os nossos ouvintes. Vamos ver se quem mora aqui na Avenida Paulista, debaixo da Marquise, acha que deu certo. Mas é o exemplo da Venezuela. Acho que a questão é a seguinte. Mas então você o prefere que as a pessoas União querem Soviética saber? entre os dois? O que as pessoas querem saber? Acho que o que os ouvintes e quem está preocupado de fato com o Brasil quer saber não é a minha opinião sobre a União Soviética ou sobre a China. Não é quais os caminhos que a gente pode ter para tornar o Brasil um país menos desigual, com mais Faz oportunidades melhor. para todos Faz melhor. e Mas é uma mais curiosidade que eu democrático. tenho. Até Mas complementando. Emílio, só se me permite estender esse argumento, eu acho que nós estamos hoje num momento muito crítico para a democracia brasileira, né? Que nunca foi uma democracia plena, sempre foi uma democracia limitada. Nós tivemos 21 anos de ditadura militar que se encerraram em 1985, se encerraram com o povo, com a campanha das diretas já. Se abriu um sistema ali de conciliação, que foi com a Constituição de 88. O Brasil nunca superou o que foi a ditadura militar. Aliás, aproveito aqui para mencionar a presença no estúdio da Jo, que é deputada, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos lá do estado de Pernambuco, como parte do mandato coletivo que é das juntas, que acabou de aprovar lá em Pernambuco uma lei que impede que lugares públicos sejam homenageados com apologia a pessoas ligadas à ditadura, a torturadores e tudo mais. Quando nós estamos num momento, amanhã vai estar o presidente da República abrindo a Assembleia Geral da ONU. Eu vou estar lá mesmo. Né? Eu acho que nunca nós tivemos abrindo a Assembleia Geral da ONU um cara que é fã de torturador. Não. Nós voltamos a uma coisa tão Tá fazendo básica. campanha. Que diz que o Ustra, brilhante Ustra, que torturava mulheres com rato na vagina, brilhante Ustra que dava choque nas pessoas na frente dos seus filhos, né, durante a ditadura militar, foi chamado pelo presidente de herói nacional. Né? Olha, nós estamos num momento em que os valores mais básicos, os valores civilizatórios mais básicos estão em xeque no nosso país. E quem defende tortura, e quem defende tortura, Emílio? Quem defende tortura? Eu sei. Né? Sim, o brilhante Ustra é um lixo humano, Mas é um verme. calma. Quem defende esse tipo de gente é cúmplice. Pera lá um pouquinho. Mas calma aí. Pelo amor de Deixa eu Deus, fazer uma mas ele pergunta. pode torturar Calma porque aí. ele é milico? Boulos. Mas ele pode torturar porque ele é milico? Mas do mesmo jeito que a canhota levanta o A guerrilha também fazia isso. Eu respeito a guerrilha da Wanda. Você tá voltando. Isso, sabe quando não tem vaga no estacionamento? Você tá fazendo dando volta no quarteirão, meu. Sobre o risco à democracia no nosso país. Narrativas. Né? Nós temos um cara, censura, que voltou agora. Não, Esses mas, dias, ô, lá na Bienal do Rio de Janeiro, acabou. Cada Não, Bienal eu do sei. Rio de Mas Janeiro, quem é? que o Felipe Neto, aliás, tomou. Rede social. Parabenizo Calma aqui aí, novamente o Quem Felipe tinha Neto o- pela quem atitude tinha que o tomou. projeto? Emílio, dá licença. Censura em Peraí. relação a filme. Censura em relação a livro. Para, Emílio. Só uma pergunta. Não, Você senhor. não tá querendo ver. Não, senhor. Só uma pergunta. Não, senhor. Censura em relação a Quem tinha no filme, projeto livro, de poder? perseguição a jornalistas. Não, senhor, olha o seguinte. né? Uma postura. Mas onde tem perseguição? Virou monólogo. Quem tinha? O Bolsonaro falou que o Glenn, porque divulgou que ele não queria professor vir Vila em aqui tá cana. bravo. Calma aí, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos democratizar o O debate. professor Vila falar aqui, ó. O que é isso, cara? Perseguiu? Peraí, ó. É um tipo de Foi Quem censurado? tinha? de ataque Ó, frontal ô, Boulos, aqui, ao ó. básico Eu dos acho valores que não. democráticos. Boulos, Mas foi uma puta Na hora viagem. que acordar, depois é Boulos, tarde, Emílio. eu acho Na que- hora que acordar, Não, é tarde. Boulos, é o galera, seguinte. deixa eu falar, a galera não se aguenta. engana mais, ô Boulos. Exatamente. A galera mudou o chip. Claro, exatamente. Galera mudou o chip. O Boulos é o seguinte. A galera mudou o chip. Não, isso aí não pega. Censura? Pega Não, mas não. Posso só falar uma coisa? Porque tem uma situação. agora, não Deixa eu pega. fazer, ó, sem colocar lados aqui. Professor Vila, Fala, pô. professor Vila, depois eu O Boulos é o seguinte, quem tinha do projeto de poder de manipulação da mídia era o senhor Haddad. Só pra lembrar, no projeto, não sei se o senhor leu, mas o projeto do Fernando Haddad tinha manipulação, tinha uma coisa bem interessante que vocês gostam de regulamentação da mídia, tá? Regulamentação é uma palavra
bonita, que vocês gostam de mexer com as palavras. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é o seguinte: o senhor, ninguém sabe de onde o senhor veio, de onde o senhor trabalha. O senhor dá aula, eu não vi nenhum aluno seu na minha vida política tal. Eu gostaria de saber o seguinte: depois da atuação pífia da sua candidatura tal, eu queria saber se o senhor vai ficar eternamente querendo ser presidente, igual o seu pai político, né, que tá o bandido de São Bernardo do Campo e tal. Eu queria saber se você vai continuar tentando eternamente a ser presidente da República ou vai tentar fazer outra coisa. E também como é que a esquerda, que está totalmente, que o Emílio falou que o Emílio está totalmente certo, pujante, acachapante, claro, como sempre e tal. Ele falou que já acabou esse discurso, o pessoal já sabe a verdade e tal. Eu queria saber qual seria o seu projeto para tentar alçar a presidência de 2022, sendo que o Brasil já sabe que o socialismo é igual a Venezuela e tal. E o seu calendário começa a partir de 2019, né? Nada aconteceu antes, né, candidato? Vamos lá. O São Vila tá... Vila tá nervoso. É o ex-Vila. É o ex-Vila quando tava aqui na Jovem Pan. Subiu no morro, hein? O calendário dele começa em 2019. Mas só se me permite, eu acho que é importante a gente falar, você acabou aí na brincadeira do Vila, trazendo alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro é em relação a trabalho. Eu acho que a gente não deve desinformar as pessoas, como tem sido feito frequentemente. Eu dou aula desde os 23 anos de idade, dei aula em escola pública, na Escola Maria Auxiliadora em Embu das Artes, em escolas na região de Taboão, da Zona Sul de São Paulo, dei aula na Faculdade de Mauá, dei aula durante vários anos na Escola de Educação Permanente, atualmente dou aula na Escola de Sociologia e Política, uma faculdade que tive a honra que foi de ter como antecessores Darcy Ribeiro e várias figuras que passaram por lá pela Escola de Sociologia e Política, né? Sou professor, né? Se tiver oportunidade, até nas minhas redes tem vários alunos que comentam, que aparecem em fotos. Eu quero a carteira de trabalho assinado. Professor Vila, é contrato, não é em carteira. Lamentavelmente hoje no Brasil a informalidade reina, mesmo para o trabalho como professor. Agora, essa é uma questão. Sobre a eleição, até respondendo a provocação aqui do Porque do o senhor já está em também, campanha já. Dizer o seguinte, a eleição do ano passado foi uma eleição totalmente atípica. Mas democrática. Né? Foi uma eleição totalmente atípica. Você reconhece a democracia? O PSDB saiu de 50 milhões de votos para 5 milhões. É verdade. A Marina saiu de 20 milhões de votos para 1 milhão. Você teve um grau de polarização na campanha do ano passado que ficou, de um lado, Bolsonaro representando o antipetismo, de outro lado, o Lula, e o petismo, e o Haddad depois sendo o candidato indicado por ele, e isso esvaziou qualquer espaço de debate político sobre o futuro do país. Na eleição foi impossível, não tinha espaço, não tinha campo para debater projeto, tanto é que o cara que ganhou não apareceu em debate, não tinha uma única proposta. Porque os outros eram e tão depois ruins. foi na Record da entrevista no mesmo dia do debate da Globo, então podia ir pra uma Record facada, e uma facada. Então, terceiro ou seja, posso fazer a pergunta? uma facada mas a fake news aí, você já inventou fake news contra o Caetano Veloso, foi condenado, não sei se você já pagou. Agora você reproduz essa fake news em relação ao pessoal. Vamos falar. Ué, o cara é do PSOL, eu tô falando que é fake news. Tem que aprender. Não era do pessoal. O cara tinha sido um tempo atrás. Chega de treta, chega. Para de inventar fake news. O Augusto Nunes acabou de perguntar aqui. Augusto Nunes. Já que você quer falar de fake news, eu só quero falar uma coisa. Deixa eu falar. Tá, eu falo Augusto Nunes Nós estamos finalmente diante um do outro pra tirar limpo essa situação que você me colocou. Queria te perguntar, Boulos, seu tremendo gigolô de sem teto, e digo novamente aqui na sua frente, tá? Eu vou lhe pagar uns 10 mil reais. 10 mil, 20 mil, não importa. Tudo fruto de insinuações caluniosas da sua parte, tá? Dizendo o seguinte, eu lhe pagarei esse dinheiro no momento que você pagar os 6 milhões de dinheiro público desperdiçados na sua campanha fútil. Salve, Augusto Nunes. Compadre Augusto Nunes. Que isso ficasse dito, que o contraponto fosse feito com este gigolô de sem teto, que é o que ele é. Vamos lá, acho que eu já, na última vez que estive aqui, falei do Augusto Nunes, ele veio aqui depois responder, acho que foi no Morning Show. Estou aqui. O Augusto Nunes é o seguinte, né? É um cara que caiu numa mentira, não sei nem se por má intenção de início, mas caiu numa mentira totalmente absurda de que o movimento que eu faço parte, o MTST, cobrava aluguel e extorquia pessoa em ocupações. Defendeu isso num texto e como um jornalista sério, de renome, alguém que teve uma trajetória
não pode falar qualquer coisa, Mas não tem pode isso. falar No sem prédio do averiguar. Paysandu Não aconteceu. pode falar sem averiguar. No prédio aconteceu. Pois é, agora tem jornalista que se vendeu. Eu vou dizer que você se vendeu? Então, mas é a mesma coisa Justiça com a polícia, criminal entendeu? não se faz por atacado, A né? Se polícia é a faz por mesma individualização coisa. de conduta. Agora, o Augusto Nunes escreveu isso. Eu processei. Ele chegou na audiência judicial comigo, propôs um acordo, não houve o acordo, ele perdeu a ação, está condenado a pagar 20 mil reais, né? E agora, depois veio aqui, reafirmou o que o levou a condenar e tomou um novo processo. Não sei se ele já recebeu o oficial de justiça e vai ser novamente condenado. O pessoal gosta de Porque processar os jornalista outros, tem que ter né? responsabilidade. Devolvo 6 milhões. Tem que ter responsabilidade com o público. Jornalista que espalha mentira, que espalha fake news, não está cumprindo a sua função. Arque né? com as consequências tá cumprindo das um papel suas de ações. mentiroso. Isso não pode acontecer. Arque. Né? Nós vimos o que aconteceu no último período no processo eleitoral com tanto de fake news. Quem tem responsabilidade social, né? Quem é um jornalista, fala para o grande público, né? Pode brincar, pode emitir sua opinião livremente, não pode mentir sobre as pessoas. Vem cá. Isso não pode. Esse é o limite. E se você Essa é a chegasse linha lá, tênue. Boulos? Isso não pode. Eu quero então comentar Eu só uma coisa, porque a gente tá falando de fake news, de mentiroso, de quem não tem... Ó, a gente já falou aqui só sobre o avião presidencial, por exemplo. Esse avião, o cara que tava lá traficando cocaína, andou 7 vezes com o PT. Então, quer dizer, você vai lá, culpa o Bolsonaro. Então, isso é fake news, Ele sabe? É traficou mentiroso, cocaína não ali sei mais o que, naquele não sei mais o período, que. Foi achado Tá no cocaína Globo, naquele tá no período? Globo, tá no Globo. Foi achado cocaína Tá no naquele Globo período? ali, 7 vezes. Não, Então, mas quer ele dizer, não foi adianta achado você cocaína falar naquele período que ou o não? Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso aí. A mesma coisa, investimento em inteligência aumentou com o Beltrame. Deu certo. Sabe, você diminuiu o investimento, você conseguiu fazer tudo. Então, Olha. quer dizer, a gente tem aqui mentiroso, sabe? É fácil você falar mentiroso, fake news, que é a palavrinha da moda. Quando a gente vai ver, você tem um rio de mentiras aqui. Cara, você chamou o Caetano de pedófilo, perdeu. Você já pagou? Sabe, que é só pra vergonha. o cara tentar fazer o seu Se joguinho, você chegasse sabe? Aquele no joguinho Alvorada. político pra jogar pros outros. Aí quando eu falo de arma, que a arma legal praticamente não existia, aí é aquele silêncio. Olha. A pergunta da União Soviética, não quero falar de, mas vou falar da ditadura. Mas não vou falar de comunista, eu tenho Seletivo. medo de se Seletivo. admitir comunista, se admitir stalinista, falar, não, o negócio é Pol Pot mesmo, entendeu? É um medinho, entendeu? Aí fica naquele Pol Pot silêncio, não, pô. entendeu? Pol Stalin Pot. é a mesma coisa. É. O comunismo é tudo isso aí, entendeu? você- Cuba, toda essa nós somos- aí fica nós somos naquele do Trotsky. silêncio, aí fica naquela coisa assim, tipo, não vou Flávio, falar, Flávio. não Cai vou o nível, baixar o Emílio. nível, Terminar, não vou baixar rapaz, o nível, etc. rapaz, Se você Cara, chegasse tem no Alvorada... muita Latrina, coragem de admitir Rapaz, o que é ele latrina, pensa hein? pro público. Eu acho Rapaz, que... é latrina. Deixa eu falar. Não, Olha, falando você falou que eu sou sério. Não, latrina. chamou de boca Ó, de- Da cloaca. Pera aí, ó, Chamou de bafudo. Chamou olha só. de, chamou A de gente tem que terminar idiota, na- chamou de latrina, depois ele falar de intolerância. Nossa, Vai as lá. pessoas, discurso de ódio, não sei mais o que. Respira. Ô, Boulos, eu quero te agradecer, cara, por você ter vindo aqui. Sempre o papo Escapou. é legal com o Guilherme Boulos. Ele tem a clima. posição dele, é muito claro, ele tem a ideologia dele, a gente tem que respeitar também essa ideologia. Respeitar o comunismo? Não, eu Respeitar acho chamar de sim. Tem que latrina? respeitar todo mundo. É complicado, né? Diversidade de pensamento não complicado. tem, né? É, Diversidade de pensamento... Mas é por isso que o público respeita mais Você o não Bolsonaro tolera. que o Boulos. Deixa eu te falar, o público tá ouvindo a gente. Aqui é... A galera tá ouvindo a gente. Boulos, obrigado. Corinthians. Foi tranquilo ou não? Eu que Curtiu? agradeço, Emílio. Você Não, gostou? Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum problema com o contraditório. Mesmo estando isolado aqui, olha. em torno de 8, 9 aqui, que dialogando e pensando o contrário, não tem nenhum problema. Eu não fugi de debate, aliás, durante a eleição. De monólogo. nenhum. Boa. Né? Então, não tenho nenhum problema em debater com quem Sem discorda, responder. desde que tenha o mínimo de respeito. Então, gostei muito de vir, agradeço novamente o convite e uma boa tarde para todos os ouvintes. É Boulos Dória Sempre, agora. A gente se encontra lá fora pra resolver essa situação. Obrigado, Boulos. Depois Valeu, você Boulos. pagar os 20 mil, né, Augusto? Cadê os 6 milhões? Deixa eu 6 falar milhões. sério. Salve, salve. Ó, o Boulos, o Guilherme Boulos, ele tem um Instagram dele. Você pode entrar lá, é Guilherme Boulos Oficial, pra você entrar e conversar direto com ele. Obrigado. Emílio, só uma coisinha, desculpa, eu Lógico. esqueci de fazer o merchan aqui. Claro. Amanhã nós vamos começar. Porra, merchan? Capitalismo, hein? vamos Capitalismo, começar o Café com Bolos, um podcast que nós vamos fazer para conversar semanalmente sobre o trocadilho Brasil. maravilhoso. Café com Bolos, todo mundo nos acompanha aí pelas redes sociais, no Bolos de YouTube, chocolate. um podcast, mas também vai estar nas nossas redes, Facebook, Instagram e no Twitter. Que trocadilho maravilhoso. Obrigado. Guilherme Boulos aqui Já na tô pronto pra programação fazer da stand-up com Jovem você. Pan. É só é. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.
Ai, meu Deus, que brigaiada, hein, É. gente? Ai, Clima que muito coisa horrorosa. pacífico. Coisa horrorosa. Maravilhoso. Que debate. Adoro Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, esquerda fantástica. Fugiu da Puta de um- pergunta. uma puta de um liso. Vambora, gente. Posso falar rapidinho? Dia 12 de outubro, Rogério Morgado, Teatro Renaissance, com o Talk Show pela primeira vez no teatro. Dia 12 de outubro. Eu ouvi você conversando com o Boulos ali depois que Pedindo entrevista. Vai no Talk Show. O gordo fascista que você precisa. Chamei ele, vai no Talk Show e falou que vai mesmo. Que a Manuela Dávila falou que ia e não foi, arregou. Ah, é verdade? É verdade. Ela falou que quando ela veio aqui a última vez, ela falou... Pô, eu Morgadão. vou. Agora o Boulos falou, Vai não, regar vamos lá. também. Ele gostou dos regar. Três Porquinhos, ele adorou. Clássico. O Lobos. Guilherme Lobos. E aí, dia 12 de outubro, lá no Teatro Renaissance, a venda no simpla.com.br pela primeira vez no teatro. Olha, vinheteiro. Eu Por vi isso que eu gosto de você. Enquanto as pessoas... Estão se matando. Enquanto as pessoas Claro. estão nessa conversa... isso não- Exatamente. Gente, Ele tá tomando coco. tudo isso aqui não leva a nada. A nada. Nós O que estamos que leva? investindo em ouro. Eu e vinheteiro. Sabe. Você viu quanto foi? Tá alto, Você viu hein? quanto foi? Barras de ouro. Bom negócio. Barras de ouro. Estamos 94 bonitos gramas. no ouro, no gold. Me dá um Hein? pouquinho. Mas é muito triste Tá. ver o povo discutindo e não chegando a lugar Isso é nenhum. sempre, É né? deprimente. É deprimente. Mas. tamo Tchau, aí. tchau. Mas nós Eu vamos que lá, você o achou? fiz o Ricardo. contraponto. O que você achou, vinheteiro, do Que a Boulos? isso não vai levar nada. Não, é que o vinheteiro ele tem sempre no final ele tem uma conclusão de tudo que aconteceu Ele no fala programa. bonito, parece bom as coisas que ele fala, mas não funciona na prática. Boa, aí, tá vendo? Tá vendo? Ele faz um resumo que eu acho que tinha que ter um resumo do perfeito. vinheteiro todo, Não, todo eu programa. quero saber. Fala não. bonito, mas mas ele não também funciona. não sabe o que funciona na prática. Eu não sei, eu não Certo, sei. Sam? Sabe o que não funciona. Não, É o que não fácil. funciona, a ele gente sabe. sabe. É. É. Mas o que Comunismo funciona não Essa funciona. que é a gente não dificuldade tem a da menor vida. ideia. Você sabe o que você não quer, mas Isso. você não sabe o que você O que quer. você quer. Exatamente. Historicamente, você tem que analisar sempre a história. Historicamente, ver o que dá certo e o que não dá certo. E pronto, ele claramente não dá certo. Muito bem. Fiz Vamos nossa embora? parte. Vamos. A nossa Miriam Cheers. Leitão não fez nenhuma pergunta. Miriam Claro, Leitão. vocês não deixaram? Ela é muito. E Faz a você, posso imitação, falar? Você é bem babaca. Desculpa Por te quê, falar bem na tua babaca? cara. Eu vou bem falar babaca. da mulherada da foto. Eita, Você tá baixa querendo na tua cara que a trazer senhora é pra bem cá. babaca. Gralha. Olha, Ô, as Jack, já viu? modelos Por que a da senhora é bem foto. babaca? Ô, Por quê? Janeiro, um dia. Fora do ar, você chegou pra ele, eles não deixam fazer pergunta. Não deixa, Você fala mal dos caras que você trabalha Fala, junto. fala assim. Isso é uma incoerência Ué, absurda. Foi na sua cara. Na minha nada, eu vi Foi no na sua cantinho. cara. Oitava abaixo. Boulos, Foi Se não. quiser, Último Foi oitava. não, eu vou conversar com Para a de sua querer. namorada Gralha. e falar da mulherada da Pode foto. falar o que você quiser. Deixa eu falar uma Fora coisa. de moda. Seu comportamento. Uma oitava abaixo, Falso. As mulheres belas nunca Grita. têm perguntas Boulos, interessantes. quer uma Eu tenho filha? pergunta Deixa eu interessante. falar Eu uma. garanto que ia ser capa da UOL. Ai, Boulos, Fala quer uma. ficar no hotel que eu tenho Ia pergunta. ser sobre a Vamos privatização finalizar. do Peraí, Delário, não correio. queira entrar. Vamos finalizar Deixa o eu falar programa. uma coisa pra você. Vocês têm que entender uma coisa. Vocês vêm aqui, olham o número. Tá bom, quando dá 50 mil, a gente O cala número a aqui estava muito alto. Você Entendi. tem que fazer como fez Emílio, como fez Sami, como fez Vinheteiro. Quietinho, porque os dois estavam monopolizando e rendendo. Agora, você acha que você, com a sua pergunta, Acho. ia superar? Não Acho. ia. Fala uma, faz Acho uma que eu pergunta. ia. Não ia. Uma perguntinha. Eu ia. Qual você ia fazer? Eu queria saber Qual que era a pergunta de ouro? Exatamente. É na hora de que ele lacrar. era, isso. por que ele era A pergunta contra ia lacrar, a privatização quer dos lacrar, Correios, sabendo que o lacrar. correio, Ó. que o correio da Nossa, pergunta Eu foda, queria hein? saber por que como que eles Escapou. escolhem Escapou. aonde eles, tipo, por que ele entra numa fazenda, por exemplo. Nossa, que Fazenda. pergunta boa. Eita. Nossa. Uma fazenda de uma pessoa. Essa pergunta eu gostei. Gente. Como escolher a fazenda sendo invadida? Achei É. boa. Fazenda da Record. Porque provavelmente o cara que dá lá da fazenda, ele paga, né? Tudo de certinho. Tchau, Seu gente. ano. Falso. Amanhã, obrigado, Sami. Sempre um prazer. Até a Valeu, próxima. Sami. Parabéns. Pergunta excelente que você fez. Às 4h08, Isso é maravilhoso. E ele não respondeu a pergunta. Não. Em que lugar que Liso. deu certo? O socialismo. Mas a gente tem que ser sempre cordial com os Isso, convidados. elegante. Porque Pois é. Estamos abrindo a porta da nossa casa, não pra ficar dando porrada na pessoa. isso aí. Viu, Daniel? Exatamente. Aprende. Se abrir a porta pra ele, ele vai se apossar. Deixa eu falar. Tô te avisando. Aprende, 12h10 já, Daniel. É um cara que foi da Elegante. Rede Globo. Olha a elegância. Olha o blazer Não, desse eu cara. sei. entendeu? Eita. Hermenegildo 14,9. O blazer pujante. Tampinha. Tchau, gente. Grande Amanhã a parça. gente tá de 12 volta já. ao meio-dia. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
sem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.